Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco Fernando Meira, internacional português, que foi diretamente do berço de Portugal para a elite do futebol, onde se tornou uma verdadeira lenda do Stuttgart, épocas marcantes, sobretudo o campeonato a Bundesliga que venceram em 2006-2007. E por isso uma carreira vastíssima que nós trataremos aqui de homenagear devidamente e que espero que goste desta conversa que vamos ter aqui na próxima hora e picos. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do nosso convidado, portanto espero que goste. Bem-vindo, Fernando. Prazer enorme tê-lo aqui connosco. Obrigado. Fernando Meira, nascido em Guimarães, começou a jogar no Vitória com 7 anos, pela mão do seu tio, que o levou aos treinos do Vitória. Criado pela senhora sua avó, é apaixonado pelo jogo desde criança e olhava para o futebol quase como um vício. Tanto que o seu pai conta que fazia de qualquer objeto uma bola de futebol no caminho a pé para o café da sua rua. A paixão pelo Vitória também nasceu cedo, desde menino, quando ia ao estádio com o seu pai admirar os golos do Paulinho Cascavel. Fez a formação como extremo-direito no Vitória e como médio-ala nas seleções jovens com Josualdo Ferreira. Com 19 anos, num jogo em que o Vitória de Jaime Pacheco perdeu por 4-0 frente ao Braga, começa a sua trajetória como defesa central. Jaime Pacheco, nesse dia, disse que apesar de ter perdido um jogo, tinha ganho um grande jogador. Antes de regressar ao Vitória, ainda tem uma passagem pelo Felgueiras, novamente como extremo, mas a meio da época já tinha recebido uma chamada de Quinito para voltar a Guimarães e disse que ia fazer do Fernando um grande jogador. Chega ao Benfica muito jovem, com 21 anos, acabado de ser pai, e contou com a ajuda preciosa do Sr. Evaristo e da Dona Graça do Solados Presuntos, que o ajudaram e muito na integração na capital. Não foi uma transferência fácil, Pimenta Machado fez muitas exigências para o deixar sair e viveu na altura um Benfica de grande instabilidade com vários treinadores e presidentes. Mais tarde, chega ao Stuttgart pela mão de José Veiga, onde foi ganhar 10 vezes mais do que ganhava no Benfica, mas não foi uma decisão fácil, pois os invernos rigorosos na Alemanha e o peso de ficar ainda mais longe das raízes vimaranenses quase o demoveram de ir para Stuttgart. Quando chega a essa bela cidade, só sabia que era a cidade da Mercedes e da Porsche e que era o clube onde jogava Balakov. Foram tempos em que viveu num hotel durante um mês, onde andava com carros emprestados pelo Sr. Domingos Piedade, que foi fundamental na sua adaptação, e nos primeiros tempos da Alemanha foi viver para uma aldeia pacata fora da cidade. Seguiu-se o Galatasaray, onde teve o privilégio de viver na magnífica cidade de Istambul, cadrou quer em termos culturais, quer em termos de beleza natural. Nesses tempos fazia a viagem para os treinos com Milan Barros, porque eram vizinhos e moravam a 40 minutos do centro de treinos. A pior memória que tem da Turquia são as selfies, que eram um tormento para o Fernando. Mais tarde, em São Petersburgo, apesar de ser uma cidade lindíssima, a sua família não seguiu consigo para essa jornada, porque as escolas não tinham o mínimo de condições para os seus filhos estudarem. O único elemento familiar que teve consigo foi o seu cunhado, o Vítor, que sempre o acompanhou. Desses tempos, o que terá menos saudades, acredito eu, são as temperaturas de menos de 30 graus, as saudades da família e a falta de condições das infraestruturas do clube, que depois foram melhorando. O mais importante, acredito que tenham sido os 5 títulos que conquistou, naturalmente. Termina a carreira no Saragossa, para estar mais perto da família e cumprir o sonho de jogar na Liga Espanhola, que sempre foi a sua liga de eleição. Ao longo do seu percurso foi protagonista de grandes transferências, primeiro para o Benfica, a transferência mais cara à época do futebol nacional, superando a de Nuno Gomes do Boa Vista para o Benfica também, e depois o Stuttgart foi a maior transferência do clube alemão à época. Como sénior representou Vitória, Felgueiras, Benfica, Stuttgart, Galatasaray, Zenit e Real Saragossa. Conquistou uma Supertaça Europeia, uma Intertoto, uma Bundesliga, que levantou com o cascol de Vitória preso ao braço, 2 ligas russas, uma taça russa, uma supertaça russa e uma supertaça turca. Foi internacional lá pela Seleção das Quinas 54 vezes e participou no Mundial 2006, no Euro 2008 e também teve presença nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004.
Pós-carreira, tornou-se agente FIFA e fundou a M&M Sports Management, juntamente com Pedro Mendes e Nuno Assis, e apesar de continuar a ter uma paixão muito, muito grande pelo treino, tem pensado, e acredito que ainda pensa, em um dia ser treinador. No campo mais pessoal tem 2 filhos, fruto da relação já de há muitos anos com a Daniela, o Edgar e a Mafalda. Como hobbies, falámos há pouco em off, além do mundo de futebol, adora jogar pádel e pelo que partilharam comigo, é grande craque e joga quase todos os dias. A sua pareja preferida, acho que ainda continua a ser o Pedro Mendes. Ídolo de infância, Redondo, do Real Madrid, que é o clube que o Fernando mais gostava de ter representado e chegou a haver inclusivamente interesse por parte dos merengues na época 2004-2005. Luciano Spalletti foi o treinador com que mais gostou de trabalhar, uma pena já o ter apanhado quase com 30 anos, penso eu, e durante um período de lesão nos Gêmeos chegou mesmo a filmar os treinos e a gravar as palestras do Mr. Spalletti. Com ele aprendeu que o passe não é para onde tu estás, mas sim para onde tu vais. Pedro Mendes e Nuno Assis são os melhores amigos do futebol, Marcelo Bordão, um dos melhores parceiros com que fez dupla, Releb e Figo, os mais desconcertantes com que partilhou as 4 linhas, Ibrahimovic, o ponta-lança mais difícil que apanhou, e o melhor, não tenho dúvida nenhuma, o melhor jogador com quem jogou, Cristiano Ronaldo, naturalmente. Na Alemanha, o princípio que mais apreciou foi o respeito que existia pelos mais velhos. O momento mais difícil da carreira foi não poder realizar o sonho de terminar a carreira no seu Vitória. O ponto mais alto, a meu ver, foi jogar o Campeonato do Mundo de 2006. Recorde-se que o Fernando e o Ricardo, o guarda-redes, foram os únicos totalistas nos 7 jogos em que Portugal participou, fazendo os 90 minutos em todos os jogos. E para finalizar, o Fernando acredita que o aspecto que tem mais peso numa equipa para essa equipa ter sucesso é estar inserida num bom balneário, solidário e unido para ultrapassar as dificuldades de uma época, ou não fosse o Fernando um líder nato. Senhoras e senhores, seja bem-vindo. Fernando Meira. Muito bem. Muito boa noite mais uma vez. Está apresentado. Obrigado Está bem apresentado. pela forma magnífica como foi recebido. Eu vi que fizeste o trabalho de casa. Um ou outro retoque nesse apontamento, mas numa forma geral, nota muito positiva. Nota positiva. Vamos começar? É isso. Vamos começar pelo início da carreira. Uma carreira que até no futebol juvenil não passou pelos terrenos que ocupou na maior parte da carreira. Nem perto. Nem de perto. É verdade. Como é que foi essa transição de terrenos mais avançados para os mais recuados? Começa logo, ou seja, a minha análise à descrição, quase perfeita descrição do Ricardo a meu respeito, começa por aí, ou seja, há ali uma nota que o Ricardo diz que no jogo com o Braga, onde mostrei com o Jaime Pacheco, deixa entender que joguei a central, mas não joguei no meio campo. E eu com o Jaime Pacheco nunca cheguei sequer a jogar a central, porque depois eu faço esse último jogo do Vitória em Braga. E depois no ano seguinte vem o Filipe Alvic, que nós na pré-época já pressentíamos que os mais jovens não iam ter grande oportunidade. E eu, como tinha a felicidade ainda de fazer parte da Seleção Nacional, escalões inferiores, como é lógico, queria muito jogar, então pedi ao Pimenta Machado para ser emprestado, e eu fui um dos alguns jogadores que foram emprestados nesse ano ao Felgueiras para jogar, e depois, a meio dessa época, é que tive então a chamada do Quinito, e aí muito bem. Bate certo, e ele não diz que queria fazer de mim um grande jogador, mas um grande central. Inclusive. E capitão. Logo. Sim, e capitão. Fica surpreendido e altamente motivado. Mas respondendo à tua questão, é muito difícil tu fazes a formação, uma formação de extremo, que são quase opostos. Uma coisa é tu seres formado para atacar, outra coisa é seres formado para defender. É mais fácil tu seres formado para atacar e depois recuares, do que seres treinado praticamente a defesa e depois teres que ir para a frente e inventar aquilo que não sabes fazer, não é? Por isso para mim foi fácil, porque sempre fui um jogador com espírito de grupo, com missão primeiro coletiva e depois individual. Sempre fui um jogador que gostou imenso de ouvir, respeitar os mais velhos, respeitar quem comanda. E nessa linha de pensamento foi fácil aceitar aquilo que era a ideia de Quinito, essencialmente acreditar que podia ter sucesso, e penso que correu muito bem. Acabei por ter a oportunidade. Por vezes já há jovens que, mesmo fazendo de tudo para ter essa oportunidade, por vezes não têm, e nisso o mundo de futebol por vezes é injusto com aqueles que lutam e estão preparados para ter uma oportunidade e nunca têm. E há outros que estão preparados. E eu estava preparado, agarrei a oportunidade. Penso que, se olhar para aquilo que foi a minha carreira, dei aquilo que tinha para dar. Poderia ter tido mais oportunidades num ou noutro projeto, claro que sim.
Pensámos sempre isso, como jogadores de futebol nós queremos sempre mais, ambicionamos sempre mais, Sim. pensamos sempre que somos melhores que os outros, e por isso acho que de uma forma global acabei por ter aquilo que também trabalhei e me preparei para conseguir agarrar. Aliás, no Stuttgart, mas já lá vamos, no ano em que são campeões, é o Fernando que fala com o treinador e diz porque é que não aproveitamos os miúdos que vêm, O presidente. com o presidente, porque é que não aproveitamos os miúdos que vêm de baixo em vez de contratar jogadores estrangeiros. Mas já lá vamos ao E o Stuttgart. próprio Vitória naquela altura estava a lançar Tínhamos muitos e bons jogadores. miúdos. Sim, Eu lembro que no ano que nós fomos para Felgueiras, fui eu que fazia parte da seleção, o Nuno Mendes Central também fazia parte da seleção nacional, o Pedro Mendes, o Lixa, que era um extremo desconcertante, o Paulo Sérgio, que depois também chegou a jogar no Quimberto. Não, Quimberto Não, o Quimberto tinha saído para o Sporting. Sim. Exato. O Mas Patacas também também está O nessa. Rui Pataca depois jogou no Belenenses, acabou por ir, penso que para o Montpellier, para a França. Tínhamos o Mirandinha, que era um defesa esquerdo. Nós tínhamos muitos jogadores e bons, mas o Vitória, penso que nessa altura tinha muitos miúdos com boa formação. Depois acho que houve ali uma época no Vitória que o Manuel Machado acaba por aproveitar muito dos jogadores formados no Vitória e que não tiveram oportunidade na equipa principal. Depois, à posterior de trabalharem com o Manuel Machado, acabam por ter essa oportunidade de regressar a Guimarães, ao Vitória, para conseguirem jogar na equipa do seu coração. E nós em Guimarães temos muito essa mística, essa ligação muito quase umbilical com o clube da nossa terra. Mas eu tenho esta pergunta porque quando estudámos o Fernando, entre aspas, eu não fazia ideia que o Fernando tinha estudado nada de extremo-direito. Portanto, até eu estudar para este episódio eu não fazia a menor ideia. Eu fui central e não passa pela cabeça jogar extremo-direito alguma vez. Mas o que é que terá visto o Quinito no Fernando para lhe dizer vou fazer de ti um grande central? E eu penso, onde é que ele foi buscar essa ideia? geneticamente, a genética, ou seja, de ser alto, de ser rápido, e de pensar que poderia ter. E eu acho que são duas qualidades que quer um guarda-redes, quer um central, principalmente um central tem que ser alto. Ou seja, é muito difícil a nível percentual tu teres um central que não seja alto e que se consiga impor no mundo do futebol. Há alguns exemplos, Canavarro, Lisandro Martínez, Otamendi, não são imponentes, mas são agressivos, são líderes, sabem jogar, são Antecipação. rápidos, antecipação, poder de salto. Sim. Mas de uma forma global, um central que não tenha mais que 1,85m tem muitas dificuldades. Tem que ter outros atributos que se destaquem. E eu tinha, pelo menos genética, e o Quinito via em mim, se calhar, muita coisa para melhor. Mas era um extremo que defendia, tinha... Sim, sempre fui um defesa, um extremo que... Na formação há sempre aqueles extremos que são sempre mais soltinhos. Mas tinha sempre missão, porque quando jogas numa equipa como a Vitória, tens que perceber que há momentos para atacar e para defender. Quando jogas, se calhar, quando fazes a formação, penso eu que não fiz a formação num clube grande, sendo que para mim a Vitória é um clube grande, mas quem faz a formação num Porto, Benfica ou Sporting, maioritariamente passas mais tempo a atacar. Sabes que por vezes podes relaxar porque o adversário por vezes nem tem tanta qualidade para criar moça e acabas sempre por não ter um compromisso defensivo automaticamente tão forte como quem joga ou quem faz a formação num clube de menor dimensão. Isso nota-se bem que normalmente é a grande dificuldade desses extremos que saem da formação dos grandes é precisamente o compromisso defensivo. Exatamente. E eu tinha esse compromisso. Para além da genética, tinha esse compromisso. E tive a felicidade de ter também uma personalidade flexível e de perceber, ok, se ele acha que é aqui que eu posso render. A humildade, reconhecer que podia ser melhor para a sua carreira. Porque, infelizmente há muitos jogadores que não têm esse tipo de mentalidade e recusam-se. Por vezes há treinadores que também estão errados, como é lógico, nem tudo funciona bem. No meu caso funcionou bem, mas tive também a humildade, como disseste bem, Ricardo, de perceber que se o Quinito via aquilo para mim e também cativou-me a forma de dizer vou fazer de ti central, é difícil, e vais ser capitão e vais regressar ao Vitória, ou seja, era tudo aquilo que eu queria. E aí falou das suas características, também era muito rápido, queimava muitas linhas, o que era importante, mas falámos aqui já duas ou três vezes sobre o Quinito. Eu acho que é uma personagem inconfundível do futebol português e que faz muita falta ao futebol português, a meu ver. Queria que nos partilhasse também um bocadinho da experiência com ele, porque acho que era uma pessoa muito castiça, se assim podemos dizer. Muito engraçado. E eu sei que ele passava álcool nas mãos, para esse tipo de coisas. Queria que partilhasse assim uma história ou outra, pode ser do Pedro Barbosa ou outra que se lembre, também para as pessoas os mais jovens que não conhecem o Quinito, que não têm a conhecer, perceberem a figura que tínhamos ali no futebol português. Eu acho que o Quinito tem, se olharmos àquilo que é o futebol atual, e eu considero mais um treinador de estilo Ancelotti, mais um gestor de balneário, que sabe muito bem perceber aquilo que um jogador precisa, sabe ter o discurso correto, sabe lidar, sabe motivar, sabe unir.
Independentemente de ser um treinador forte no campo, o mais importante é tu conseguires passar paixão, união, motivação para quem treina diariamente, porque para quem tem oscilações perfeitamente normais no mundo do desporto, por vezes ganhas e tens que baixar um bocado a bola, não podes pensar que está tudo feito, e por vezes perdes e também não está tudo mal. E tens de ter um treinador que te consiga motivar e que te consiga dar este tipo de upgrade, que é fundamental no mundo. Na nossa vida normal já é importante, no desporto mais importante ainda é. Eu penso que o Quinito tinha isto, porque era um treinador primeiro extremamente positivo, muito brincalhão, que sabia... Paternal também. Muito paternal. Nós tínhamos de facto essa sensação que era um pai, era alguém mais novo, muito respeitado, muito querido. Era quase incrível que algum jogador, mesmo aqueles que não jogassem, que não quisessem o bem de Quinito, e ao mesmo tempo que quisesse que também a equipa vencesse, mesmo não se sentindo parte daqueles que normalmente são a opção. E Quinito era muito engraçado porque era muito frontal, tinha as suas paixões. Sempre foi um treinador que, sempre que falava para a comunicação social, nós ficávamos com atenção. E há treinadores que têm esse dom. Ruben Amorim, por exemplo, tem esse dom. Sim. Eu acho que Ruben Amorim, sempre que fala, e os ingleses estão de parabéns, porque chamam-lhe o Smiling One, e ele tem de facto esse dom de ser um ótimo comunicador. E eu acho que sempre que o Ruben fala diz algo diferente, não tem aquela... Não é redundante. Aquele discurso feito, que é normal. Sim. Perdemos, vamos trabalhar e para a semana queremos ganhar. Sim. Isso já se sabe, mas há algo que por vezes pode e deve ser partilhado no mundo do futebol, como treinador, como jogador, como diretor, como presidente. Sempre aqueles que falam, acho que devem partilhar um pouco mais daquilo que é o banal, o que é o normal. E o Quinito saía dessa banalidade. Humanizava o jogo. E ele não tinha problemas em dizer que o Pedro Barbosa está gordo, mas é o Pedro Barbosa, e eu adoro o Pedro Barbosa. E se eu tiver que pagar para ele jogar no meu quintal, ele vai jogar no meu quintal. E ele gordo é que joga bem. Ele, se tiver que comer o coração, não há problema, de manhã pode comer o coração à vontade. Eu sei que ele que vai engordar, mas sei que vai fazer a diferença. Porquê? Porque mentalmente vai estar preparado. E eu acho que isso é fundamental, tu sentires por parte de um treinador que não há problema. Há jogadores que gostam de fumar um cigarro antes do jogo, e ele deixava fumar no balneário, de forma um pouco regrada, como é lógico. Os jogadores gostam de beber uma cerveja no autocarro, não há problema, deixa beber a cerveja no autocarro. Mas quando era para cobrar, cobrava. Quando era de chegar à hora do jogo, dar a tática, passar o tal álcoolzinho na mão e depois na careca. Não posso passar a mão na careca primeiro porque não sou careca, e depois tem aqui o casco, como disse o nosso amigo. Mas o Quinito era muito isso, era muito de passar a responsabilidade, porque ele dizia: malta, bola parada é com vocês. Eu não queria saber da bola parada. E hoje em dia isso é impossível. Um treinador não estar preparado e não querer preparar a bola parada. E ele passava essa responsabilidade para o plantel. Primeiro porque percebia que nós éramos os principais interessados em querer vencer, mas também tínhamos essa mentalidade, essa responsabilidade, maturidade. E eu não, na altura, mas tínhamos jogadores como o Vítor Paneira, José Carlos, Neno. Malta pesada, malta com muita experiência, e que tomava conta, Pedro Espinha, tomava conta das bolas paradas. E eu acho que Quinito é muito isso. Eu lembro de um lance num sábado de manhã, que nós íamos jogar no domingo, e no sábado de manhã tínhamos o treino da peladinha. Fazíamos o meinho, sempre na palhaçada, e começa o treino, e o Pedro Barbosa, 2-3 minutos depois de começar o treino, finta 1, finta 2, remate, bola no 7, e ele, piu, acabou, não estraga mais. E acabou o treino. Nós ficámos assim a olhar, tipo, não, está a brincar. E acabou mesmo o treino. Porque ele tinha de facto uma admiração tremenda pelo Pedro Barbosa, e o Pedro Barbosa era um jogador extraordinário, sem dúvida. Muito bem. E essa época e esse ano passa exatamente disso, de estar no Felgueiras, é chamado pelo Quinito, faz uma grande temporada, e logo ao longo da temporada começa a ser falado e começa a receber contactos de inúmeros clubes, e surge depois aquela situação que envolve a sua saída, e eu queria perguntar como é que foi viver por dentro esses momentos, porque houve aquela questão de rescindir. Depois o Fernando queria e gostava que o Vitória ainda assim fosse compensado financeiramente, até porque o motivo que o fez rescindir foi precisamente acusações de falta de profissionalismo, que eram completamente infundadas. E queria que explicasse um bocadinho como é que foi esse processo. O interesse da Udinese também. Sim, o interesse do Udinese, do Vicenza, que teve pré-acordo com os dois, mas houve Sporting, Celta de Vigo, Benfica, Newcastle, Werder Bremen. Tinha muitas equipas interessadas. O Pimenta Machado era um presidente icónico de Vitória, sempre acho que fez um trabalho incrível no Vitória. Nos últimos anos já as coisas não correram tão bem, mas o que é certo é que tem obra feita, e nós aprendemos muito, porque por vezes nós olhamos para os exemplos que encontramos no futebol e encontramos pontos fortes e pontos fracos, normal, como em todos nós. Mas o Pimenta Machado era alguém icónico.
Esse ano foi um ano extremamente difícil para mim, porque tive que tomar decisões difíceis de um clube que eu amava, que continuo a amar, que é o clube do meu coração. Mas por vezes, tu quando sentes que tens um presidente que sistematicamente falha aquilo que é a palavra, tu começas a pensar que tens que arranjar alternativas. Eu também naquela altura, com 19 anos, era um pouco ingênuo, não sabia muito bem aquilo que deveria ser o meu caminho, sabia que estava a ser quase injustiçado por parte do presidente, porque ganhava muito pouco e queria, como é lógico, ter um salário melhor, queria jogar num grande clube, queria ir lá para fora, porque falava-se constantemente de clubes. Hoje eram 100, amanhã é 200, depois é 200, já não é 200, é 300. Se vier 300 podes ir, chega a 300, quer 400 e o salário não é mesmo. Ou seja, e eu sempre a jogar cada vez mais, as coisas a correrem muito bem, porque o Quinito teve de facto um papel fundamental naquilo que foi a minha afirmação no Vitória, porque me passava confiança, a nossa equipa também era boa. E o que é certo é que chegam a um ponto onde o Pimenta Machado, depois de nós perdermos em casa com o Marítimo, tem umas declarações a dizer que faltou profissionalismo ao Vitória, quase, e eu como capitão de equipa intervi e sabia perfeitamente que, rescindindo o contrato, poderia amanhã assinar por um clube que pagasse ao Vitória, como era lógico. Jamais poderia fazer algo no sentido de olhar apenas para mim e não olhar para o Vitória. Sabia perfeitamente que o Vitória queria ser indemnizado e não seria em 200 ou 300, sabia perfeitamente que haviam clubes que iam acabar por pagar isso, e o que é certo é que a posterior o Benfica acabou por fazer num momento difícil, porque o meu filho tinha acabado de nascer, alguma turbulência, algo que foi perfeitamente desnecessário, porque o Pimenta Machado, se tivesse tido pelo menos mais transparência e cumprido aquilo que era a sua palavra, eu ia acabar de forma natural por chegar ao final da época a ser transferido. O Vitória ganhava aquilo que deveria ganhar e muito, porque sempre investiu em mim, e eu teria acesso a sair para onde achasse melhor. E que foi, neste caso, o Benfica. Foi o Que Benfica. já no juvenis o namorou ali, digamos assim. Sim. Já tinha. Eu sei que até acabou por pensar na altura, mas o Vitória acabou por lhe dar o contrato profissional. Portanto, sentiu que o Benfica já era um clube que já o queria antes, e foi isso que também pesou na decisão. Também, mas o principal, eu cheguei a um ponto que tu quando terminas a época e queres resolver rapidamente o teu futuro, depois os dias parecem semanas, as semanas parecem meses, parece que estás parado há um ano, porque eu, quando rescindi com o Vitória, o campeonato ainda estava a decorrer, faltavam mais 3 ou 4 jornadas para terminar o campeonato, e aqueles 2 meses, parece que fiquei 2 anos parado. E então aquilo que eu queria era resolver. E o Benfica, felizmente, chegou a acordo com o Vitória. Ligou-me o presidente Vale Azevedo a perguntar se eu queria ir para o Benfica, que tinha chegado a acordo com o Vitória. E eu não acreditei. Eu disse, tenho que falar com o presidente Pimenta Machado. E então o Pimenta Machado ligou-me a dizer, está tudo bem, chegámos a acordo com o Benfica, podes reunir com o Benfica para tentar chegar a acordo e tal. Eu fiquei todo contente, como é lógico, porque ouvir aquilo de alguém que eu tinha... sempre tive grande admiração. Por um lado fiquei desiludido pela forma como ele geriu a minha situação até ao final da época, mas lá está, o Pimenta Machado foi alguém sempre que eu olhei com grande admiração e ainda hoje o respeito imenso. E então quando ele me liga e a dizer, cheguei a acordo com o Benfica, podes ir, saiu-me assim um peso um alívio enorme. E depois os números foram excelentes, recorde a nível nacional, muito importante para o Vitória. E felizmente acabou por ser bom para mim, porque me valorizei imenso num ano e meio onde tive 3 presidentes, 4 treinadores, e foi de facto. E foi o jogador também, peço desculpa interromper, na primeira época de Benfica é logo o jogador mais utilizado pelo e chega Benfica, a capitão, não é? Chega a capitão passado um ano. Perguntava-lhe, em sequência daquilo que o Afonso também estava a perguntar, como é que é chegar primeiro a Lisboa, que acredito que tenha sido impactante também, e depois a um Benfica que provavelmente viveu nesses anos, se não o maior, um dos maiores períodos de instabilidade que há memória no Clube da Luz. E como é que é ser capitão desse Benfica? Como é que é ser capitão desse Benfica? Como é que é passar essa mística para... E ter essa responsabilidade. Para os colegas? Primeira parte, a questão familiar era aquilo que mais me incomodava e sempre me incomodou ao longo da minha carreira, perceber se a minha família está bem. E a partir do momento em que sinto que a minha família está bem, o meu rendimento é diferente. É tudo muito mais fácil de se lidar. E eu sabia que ia ser uma mudança difícil para a minha mulher, para a Daniela, e também para o meu filho Edgar. Na altura só tinha o Edgar, porque tinha praticamente algumas semanas. Mudar para uma cidade grande como é Lisboa, saindo de uma cidade relativamente muito mais pequena como é Guimarães, há sempre uma mudança grande. Eu penso que
há 20 anos atrás ou 25 anos atrás a ligação entre Guimarães e Lisboa não era tão estreita como é hoje em dia. Hoje em dia temos FaceTime, na altura não havia qualquer tipo de FaceTime, mesmo depois quando fui para o estrangeiro acabou por ser difícil, mas foi uma adaptação relativamente fácil porque estava no meu país, na minha cultura, no meu ambiente, digamos assim. Foi difícil a adaptação porque o Benfica é um clube enorme, é quase indescritível tu conseguires descrever aquilo que é o Benfica estando de fora, porque quando chegas e consegues perceber a dimensão do clube, a expansão que tem um clube como o Benfica, nas porque comunidades portuguesas, nas lá comunidades lá fora, em qualquer cidade que a gente vá, é impressionante o apoio que o Benfica tem. Tem de facto muita massa, muito peso, e sentir-te jogador do Benfica é uma sensação extraordinária. Eu nasci com uma paixão, ou seja, cresci com uma paixão e com um objetivo principal, que era ser jogador de Vitória. E a partir do momento em que sou jogador de Vitória, tu começas a ajustar os teus sonhos, as tuas metas, porque depois é chegar a um clube maior ainda, depois é ir lá para fora, depois é chegar à seleção, depois é ser titular da seleção, e à medida que a nossa carreira vai avançando, nós vamos também ajustando aquilo que são os nossos Subindo sonhos. as escadas. E o Benfica, com todo o respeito pelo meu Vitória, o Benfica, juntamente com Porto e Sporting, e na altura ainda eram mais evidentes ainda a diferença entre os três grandes e os outros clubes. Logicamente que qualquer jogador em Portugal queria jogar num clube grande, e o Benfica é claramente o clube em Portugal com maior dimensão, com maior expansão, e ter jogado no Benfica foi algo transcendente para mim, que me valorizou imenso, e o facto de ter sido capitão ainda mais orgulho me deu. Como é que surgiu essa abraçadeira? De forma natural, eu nunca fui um treinador, um jogador que foi capitão quase de forma imposta, ou porque sou puxa-saco, ou porque era puxa-saco, porque nunca tive esse tipo de perfil. Eu sempre fui um companheiro que me preocupei com os meus colegas, sempre cuidei, sempre me... eu acho que o mundo do futebol, o futebol sendo um desporto coletivo, nós temos que trabalhar de forma a saber se quem está ao nosso lado está motivado, se precisa de um abraço ou se precisa de um arranque, se precisa de ser espicaçado de forma. Há jogadores que precisam disso, há outros que não precisam. E ter esse tipo de preocupação, eu acho que faz toda a diferença num balneário, num clube e numa carreira, e de alguém que automaticamente também amanhã é capitão. Eu sempre fui capitão, não porque queria ser capitão, mas porque quem estava à frente dos clubes entendiam que eu tinha perfil para ser capitão. Pelo que li, o Luís Filipe Vieira reconheceu-lhe logo isso e teve influência também para que o Fernando assumisse a abraçadeira. E eu acho que o Benfica nessa altura precisava também de mais jogadores com esse tipo Faltava de alguma perfil. liderança na primeira época, porque aqui era uma equipa jovem, não é? Havia só havia 2 jogadores com mais de 30 anos nessa equipa, e se calhar acho que foi isso que também faltou nessa época do 6º lugar. Falta muita coisa, ou seja, nós tínhamos problemas económicos, como eram Sim. evidentes, tínhamos problemas de falta de qualidade no plantel, falta de mística, ou seja, quando as coisas estão mal é fácil apontar problemas, e se calhar mesmo para o meu crescimento, para a minha afirmação no próprio Benfica, se eu tivesse uma equipa mais capaz, se calhar nem pensava em sair, se calhar o Benfica, se tivesse a estabilidade que teve o Porto nessa década, nessa altura, onde o Porto contrata Paulo Ferreira, Maniche, vai buscar o Ricardo Carvalho, Bruno Alves foi a posterior. Mas Nuno tinha Valente também, Darley, o Porto aí, Costinha, tinha uma equipa, o Deco, jogadores, alguns deles estavam, o Deco e Maniche tinham quase uma ligação ao Benfica, acabam por ir para o Porto. O treinador que estava no Benfica comigo acaba por ir também para o Porto, e nós vemos uma equipa do Porto a voar, com muitos portugueses, a grande maioria dos jogadores do Porto a jogarem na seleção portuguesa, a vencer, e nós, ou seja, cria sempre alguma frustração, porque o Benfica é um clube que tem que ter essa exigência, e tu quando jogas num clube como o Benfica, tu sentes que é importante ganhar, e quando não ganhas, quando não estão reunidas as condições para venceres, cria automaticamente frustração, e por vezes tu se sentes que a direção que vai ao encontro daquilo que é o sucesso, daquilo de melhorar as condições, é um cenário. Ali eu tinha um Vale Azevedo que por várias vezes dizia, ou seja, os salários não eram pagos, os jogadores reclamavam, eu ia lá, presidente, os salários, já fizemos a transferência, Fernando, amanhã está tudo na sua conta. Vinha, chegava a balneário, malta, o presidente deu a palavra que amanhã está tudo pago. No dia seguinte, nada. Fernando, ia lá acima, presidente. À terceira, disse-lhe, presidente, bati à porta, os salários. Fernando, estive no banco, está tudo feito. Não, hoje você vem lá abaixo e vai dizer isso ao plantel. Ele desceu e teve a lata
de dizer, malta, são 4h30, as transferências estão feitas, amanhã de manhã vocês vão poder confirmar que está tudo nas vossas contas, no dia seguinte exatamente igual. Isto não é um tipo de comportamento normal. Se não é no dia a dia, teres um presidente à frente de um clube com a dimensão do... Ou seja, não é apenas por ser a dimensão do Benfica. Eu acho que isso é mau em qualquer lado, é mau em qualquer clube. Eu acho que não é exemplo para o futebol. E o Vale Azevedo teve numa época onde o Benfica merecia mais respeito, mais honestidade, e nós sentimos essa falta de frontalidade, de saber que o Benfica está mal e pedir para compreensão para esperarem mais 1 ou 2 meses é um cenário. Estar constantemente a dizer que a mentir é outro cenário, e isso cria frustração, cria indignação, que somado aos maus resultados é sempre para baixo. É sempre para baixo, não é? Fernando, nessa altura apanhou, já falou há um bocadinho do Mourinho, que era muito diferenciado, acho eu, já na altura, já tinha particularidades muito especiais. Há uma história que eu acho que espalha bem o que é o Mourinho, num célebre jogo contra o Campo Maiorense de Diamantino Miranda. Se pudesse partilhar essa história para quem não a conhece, acho que é muito exemplificativa daquilo que é o Mourinho. O Mourinho era alguém que parece que tinha o dom de saber aquilo que ia acontecer. Várias vezes ele falava: tu és o central que tu não vais jogar, mas tu vais entrar aos 70 minutos, porque eles aos 80 vão colocar um avançado e eu vou-te meter de forma antecipada. Ele conseguia prever aquilo que o adversário ia fazer, e que conseguia ter sempre toda a gente do grupo unido, motivado, sempre teve um discurso muito frontal. E eu lembro que dentro dessa instabilidade que vivi no Benfica, o melhor período que passámos foi claramente com o José Mourinho, porque era diferente, porque nos conseguiu motivar, conseguiu nos dar um rumo, um caminho, e acreditar naquilo que eram as ideias deles. Já na altura, José Mourinho chegou ao futebol com mais bola, menos trabalho físico, mais trabalho psicológico, tentar entrar muito no psicológico dos jogadores. E ele, nessa semana antecedente ao jogo do Campo Maiorense, o Diamantino Miranda, que na altura era treinador do Campo Maiorense, deu uma entrevista a dizer que a grande maioria dos jogadores do Benfica não tinham qualidade para integrar o plantel do Benfica. Sendo verdade ou não, é algo que não deveria ter sido dito, e a semana, ou seja, passa terça, quarta, quinta, sexta e ninguém diz nada. E nós, pronto, tudo bem. Sábado vamos para Campo Maior, fazemos o aquecimento, vimos o aquecimento para trocar de camisola, e ele fecha a porta do balneário e cola a entrevista do Diamantino em tamanho grande. Malta, olhem o que é que este senhor acaba de dizer a vosso respeito. Vocês acham que não têm qualidade para jogar no Benfica? Vamos lá para dentro e vamos mostrar se vocês têm qualidade para jogar no Benfica ou não. E isto é algo que... Ele disse isso com outra emoção, como é lógico, e isto é algo que cria impacto, que cria dinâmica, cria ambição, né? E eu acho que isso define muito bem aquilo que era José Mourinho com os seus mais que famosos mind games. Exato, cria aquela raiva positiva nos jogadores, e lá para dentro e correu bem, acabámos por ganhar 1-0. Exatamente. E por isso é que é uma 2-0. Penso que já fui ver o jogo. Por isso é que é uma história que eu posso contar, que se tivéssemos perdido, não contava nada. Sim, tinha tanto nesse plantel dois jogadores muito virtuosos. Um deles não usava cuecas, acho eu, que era o Roger, e o outro era o Dani, que também é nosso amigo e já esteve aqui connosco. Lembra-se de. Porque eram os jogadores mais talentosos, penso eu. O Roger equipava-se ao meu lado, e ele de manhã chegava sempre de calça, tirava a calça e cueca, nada. E eu disse: oh, Brazuca, tens que investir um dinheirinho, mano, tens que comprar uma cuequinha, isto não é nada, para ser uma vergonha. Dizia ele: pô, mera, cueca é um acessório que não precisa gastar dinheiro. Muito engraçado. E já agora estamos com os jogadores. E Mantorras, além de não saber cabecear, já era um fenómeno. O Mantorras foi claramente um dos melhores jogadores que eu cruzei. Um jogador fenomenal, forte, rápido, extremamente virtuoso, desequilibrante. Nós chegámos a alturas que ele resolvia sozinho, era daqueles jogadores que resolvia sozinho. Muitas vezes nós ali num 4-5-1, Mantorras sozinho na frente, bola na frente, acabou, ele resolve sozinho, porque ele era rápido, explosivo, forte fisicamente, mas no jogo aéreo era uma vergonha. Era o calcanhar daqueles. E nós tivemos treinos, no final do treino, com cruzamentos da direita e da esquerda, e ele a cabecear sozinho para a baliza e não acertava na bola. Era uma coisa surreal. Não consigo perceber como é que. Eu não sei se era um problema de visão ou o que era, mas que ele era um jogador altamente desconcertante e claramente um dos melhores que eu cruzei. Isso não tenho a menor dúvida. E voltando só à questão do Mourinho, porque
que referiu isso e bem, foi o treinador que foi capaz de unir os jogadores num momento difícil e pôr, no pouco tempo que teve, a praticar um futebol melhor. Como é que vocês reagiram a esta saída do José Mourinho do clube prematura? Primeiro deixa-me só contar-te uma situação que nós encontramos com o Mantorras. Fomos jogar à Alverca e o Mantorras, eu na altura joguei a trinco e na altura estava o Paulo Madeira e o Ronald a jogar a central. E o Mantorras estava a levar a porradinha e eles estavam a ficar cegos já. Não, o Argel, desculpa, era o Argel. O Argel, sei que o Argel era um deles porque foi o Argel que se chateou com o Mantorras, não sei com quem é que estava a fazer dupla o Argel. Estava a jogar à frente da defesa e houve uma altura que eu disse: Mantorras, tem calma, não precisas estar a chatear, não vale a pena. Dizia-lhe: Xé, mera, esses centrais vão sofrer, estou a dizer. Ele era muito engraçado, o Mantorras. E então o Mantorras também, muitas vezes, eu tenho imensas histórias com o Mantorras que ele contava situações. Eu adorava ficar na mesa sempre que a gente ia para as refeições. Mesa do Mantorras, tinha que ficar a ver porque eu adorava ouvir as histórias que ele contava, que ele a contar histórias é muito engraçado. Mas estavas-te a perguntar acerca da saída de Mourinho, como é que... Muito difícil. A saída de Mourinho acaba por coincidir na altura em que Tony digamos assim, o treinador de Vilarinho, ganha as eleições e vê-se quase forçado a despedir Mourinho. E como é lógico, nós tínhamos uma relação muito forte com o Mourinho, pela relação que normalmente já sabemos que o Mourinho tinha com os jogadores, da frontalidade, de ser um treinador diferente, de ser também muito bem disposto, porque o Mourinho era um treinador muito positivo, brincalhão, contava anedotas de vez em quando a gente estava no final do treino a alongar, vinha para não saber, a contar anedotas. Começava depois, quando a gente ia para o autocarro, ele via qual era o teu relógio, qual era o teu saco, começava a criticar, a criar um pouco de empatia com os jogadores. E parece que não, mas criou ali ou seja, não era aquele tipo de treinador que tenta criar alguma distância com os jogadores. E eu, por exemplo, quando fui para a Alemanha, tinha um treinador Magath que era isso que queria, muita distância com os jogadores. E há treinadores que querem esse tipo de relação e por vezes funciona esse tipo de relação, essa hierarquia, digamos assim, de ter um treinador que seja quase um manager, e não há grande relação com os jogadores. Mas o Mourinho não, era muito, muito próxima com os jogadores, e por isso quando saiu foi muito difícil para nós, porque nós sentíamos que com o Mourinho as coisas iam melhorar. Era um treinador jovem ainda, muito ambicioso e com um discurso e com uma visão sobre um tipo de jogo que conseguia contagiar e unir qualquer grupo de trabalho. E então percebemos que foi uma baixa muito, muito grande para nós. Sim, antes de irmos lá para fora, tinha aqui uma pergunta, estava escrita, porque eu vou ter que a fazer agora que a escrevi, vou ter que a fazer. Nós temos todos os clubes da nossa terra, que não são os nossos únicos clubes que apoiamos, e eu queria perguntar ao Fernando, que foi capitão no Vitória, muito jovem, ainda mais jovem do que foi capitão depois no Benfica, o que é que pesa mais? É que ao usar a braçadeira do Vitória, do seu Vitória, ao usar a braçadeira do Benfica, ainda por cima naquela altura tão difícil? Que braçadeira é que pesa mais? Momentos difíceis. Lá está. Tu, quando és capitão de forma genuína, não pesa. Eu no Stuttgart, quando fui sugerido para ser capitão, eu exigi ao treinador que fizéssemos uma votação no balneário para ser eleito, porque eu já sentia que no Stuttgart, eu sentia muito bem no Stuttgart, não é por acaso estive lá 7 anos. Sim. Porque era um clube que tinha quase tudo daquilo que eu pretendia, que acho que é importante no futebol, e já lá vamos mais à frente. E eu queria esse tipo de relação, e eu queria também ter não apenas o aval do presidente, não apenas do treinador, mas também e fundamentalmente do balneário, que fosse generalizado quase essa opinião de que eu que deveria ser o capitão deles. E eu acho que um capitão não deve ser apenas uma pessoa. Tudo bem que haja um capitão, mas tem que ser um grupo de capitães, porque só assim é que tu consegues gerir e motivar e estar atento a tudo aquilo que são os sinais, quer dentro quer fora do campo. Mas nesse sentido é muito difícil eu dizer-te qual é a braçadeira que pesa mais. Também tive a felicidade de ser capitão da seleção, também pesa. A do Benfica pesa muito, a de Stuttgart pesa e muito. Eu perguntei porque Vitória, era particularmente jovem em ambos os clubes. Mas lá está, tu vais... sabes que ser capitão, com muita sinceridade, nunca foi um objetivo meu. Eu nunca tive por objetivo, e
quem me dera jogar no Vitória e ser capitão da equipa. Quem me dera jogar no Benfica e ser capitão do Benfica. Quem me dera ir à seleção e ser capitão da seleção. Normalmente, um jogador nunca tem este tipo de sentimento, de ambição. Tu queres é chegar a uma equipa de futebol, queres jogar. O estádio do Vitória, de Dom Afonso Henriques, é o estádio emblemático onde eu cresci a ver o meu Vitória, onde eu me imaginei um dia a jogar. E logicamente, quando tu chegas a esse patamar, pensas, e agora daqui para onde é que eu posso ir? E depois, e para onde é que podes ir a seguir? E eu acho que isso é fundamental, não teres esse conforto de dizer, já estou na minha cadeira de poder, é isto que eu quero, não quero mais nada. Não, há sempre, nós podemos Novas melhorar metas, sempre. claro. E por isso mesmo é que eu não te consigo responder de forma concreta qual foi a braçadeira que pesou mais. Foram todas muito importantes, foram todas tiveram todas muito significado e muito orgulho para mim, mas cada uma delas com a sua relativa importância em cada uma das fases da minha carreira. Resposta certa. Vamos a Estugarda. É isso. Sai do Benfica em janeiro de 2002, num momento complicado do clube, lá está, mas o Stuttgart também é um negócio que já vinha do verão. Sim. Já vinha de verão, já tinham Um namoro antigo. Exato, mais um namoro antigo. E o próprio diretor desportivo tinha vindo a Lisboa, Como treinador, sim. Exato, inclusive, e o valor, como ele referiu, era um valor recorde, 7 milhões e meio. Ainda atualmente é a 7ª transferência mais cara da história do Stuttgart, o que mostra bem o valor à época brutal. Esse valor sentiu pressão perante esse valor que lhe foi pago, e até porque, como o Ricardo disse, se chega a um país novo, diferente, uma cultura diferente, um país diferente, tudo isso não pesou num jovem. A própria família também. Exato, Isso a própria família. Muito. Aqui tenho que admitir que pesou muito o facto de ter sido na altura a transferência mais cara de sempre no Stuttgart, numa altura em que sou contratado como central, que era a minha posição principal, e sou contratado por uma equipa que estava em terceiro lugar do último, a lutar aos lugares de descida. Eu sabia que ia ser complicado, eu sabia que ao mínimo erro, porque normalmente os defesas e os guarda-redes são aqueles que ficam sempre na fotografia, nos resumos dos jogos ao domingo, no domingo desportivo, aqui os portugueses só viam quem está lá atrás, né? E eu sabia dessa responsabilidade, desse peso, mas também sempre fui um jogador que não tive problemas nenhuns em assumir a responsabilidade, em saber que o mundo do futebol que está automaticamente ligado ao erro. E só quem não tem força para se levantar é que não consegue reagir a qualquer tipo de adversidade. Por isso, muitas críticas na minha contratação diziam: pá, estamos a lutar para não descer, vamos fazer all-in quase num central, quando precisamos se calhar num avançado, ou precisamos num extremo. Difícil, mas Magath tinha uma admiração muito grande por mim e quis-me muito contratar. E o que é certo é que chega ao Stuttgart uma equipa um pouco desequilibrada na altura, mas com muitos bons valores, com uma escola de formação muito forte, um país muito frio, mas muito organizado, muito estável, onde o jogador é muito respeitado e com princípios de educação, de estilo de vida, de clube, de hierarquia muito bem definidas, e que eu aprendi imenso como jogador e como homem, mas de uma maneira onde ao final de 7 anos muitas vezes eu e a minha família chegámos a pensar: vamos ficar aqui. Nós sentimos-nos mesmo muito bem. Adorávamos sempre que vinhamos a Portugal, porque querias nostalgia, porque Portugal é o nosso país. Mas em Stuttgart éramos muito acarinhados, muito respeitados, tínhamos um estilo de vida super pacato, super seguro, e isso marca muito na carreira de um jogador. Sim. Quando chegas a uma realidade, quando sais de uma realidade de instabilidade e chegas a um país onde és respeitado e tens estabilidade, quer familiar, quer profissional, isso dá-te uma tranquilidade e uma motivação muito grande. Por isso, mudar o que está bem, porquê? E até porque os seus pais também foram imigrantes, muitas vezes também já estava familiarizado com a ideia de viver fora. Penso que isso tenha influenciado também. Estava a dizer, quando chegou ao Stuttgart, eu penso que chega numa pausa de inverno. Sim. E os 3 treinos diários do... Pré-época logo. Uma loucura. Um massacre, não faço ideia. O Magath não fazia ideia que na altura que aquilo que era assim, mas o que é certo é que logo na primeira, quando chegamos, estágio, e o estágio do Magath era sempre 3 treinos diários com 1 hora de corrida ou na praia. O primeiro estágio que fizemos foi no norte da Alemanha, e lembro que nós acordávamos sempre de noite, aquilo era 5h30, 6 menos um quarto, descíamos para a recepção, um cafezinho, íamos correr para a praia 1 hora.
o sol nem tinha nascido sequer, mas com muito sofrimento, não imaginas. Acabávamos de correr, vínhamos para o hotel, tomávamos um banho, íamos fazer o segundo treino do dia, acabava o segundo treino do dia, vinhamos, pequeno almoço, descansávamos um bocadinho, almoçávamos e depois à tarde, às 4h30, 5 horas, tínhamos o treino com a bola, mas já toda a gente derrotados, completamente morto. E isso foi algo que criou um impacto negativo em mim, porque por um lado, desportivamente a equipa voava, porque nós éramos completamente arrasadores na parte física, porque éramos uma equipa fisicamente muito forte, tínhamos jogadores que conseguiam fazer a diferença, mas fisicamente muito, muito fortes. E isso de facto criou um impacto muito positivo na nossa equipa, mas na parte mental, Magath era alguém que não sabia gerir da forma que eu entendo e que a grande maioria dos jogadores entendem que deve ser gerida, porque um treinador que é quase um ditador. Exatamente, essa é a palavra certa. Um ditador, não consegues ter empatia, não consegues ter exatamente o contrário. E eu sou contratado para o Benfica com um treinador alemão, e o Pankens. Saio com o Josualdo Ferreira, que foi quase o meu professor em todos os anos das seleções, e deparo-me ali com uma realidade, um clube muito bom, uma vida super pacata, super organizada, mas um treinador que... eu cheguei tinha mais 4 anos de contrato, são mais 8 pré-épocas. Fazer as contas. Era um massacre. E mesmo quando chegou atrasado uma vez por causa de um voo, o que é que ele fez? Com o relevo, nós tínhamos treino à tarde, tínhamos vindo da seleção. Que culpa é que eu tenho do voo atrasar? O voo atrasa e perdemos o voo, ou seja, para a mesma parte lá no norte da Alemanha. E eu e o relevo chegámos atrasados ao treino da tarde, porque o comboio na altura atrasou, não podíamos fazer nada. E ele, não, vocês não vão descansar, vocês vão ter treino comigo. Chegámos ao campo, está ele no meio do campo, e nós fizemos séries de 15 segundos devagar, 15 segundos rápido, 15 segundos devagar, 15 segundos rápido, depois 30 devagar, 30 rápido, 10 vezes. 10 vezes 15, 10 vezes 30, 10 vezes 45 e 10 vezes 1 minuto. E ele sempre a olhar assim à nossa volta, para a gente não facilitar, para tu não andares nos 15 minutos rápidos, para ser mesmo rápido, porque se tu facilitas, ele, como é que é? Ele, pá, era assustador, ele era intimidador, ele intimidava mesmo o Magath. E isso é algo que comigo tirava-me alguma alegria, alguma boa disposição, mas por outro lado eu entendo que alguns miúdos assustava mesmo. Um treinador que tem este tipo de comportamento, que se quer só na parte agressiva, só na parte física, e condicionava a própria produção dos mais novos. Exato. Sim. Principalmente com os mais novos ou com aqueles jogadores que não têm esse tipo de mentalidade de perceber, tudo bem, tu queres isso, mas eu sei aquilo que tenho que fazer. E eu acho que ele chegou ali a um ponto onde as coisas, nós tivemos ali alguns resultados maus com o Magath na segunda época, e ele vai contratar, precisamos de um preparador físico, ele vai ao exército alemão contratar o preparador físico do exército alemão. Isto é impensável. Nós quando vemos lá aquele bacana chegar assim, um animal, nós, que é isto, pá? Percebes? O Magath era isso, e isso, eu acho que é exatamente aquilo, o oposto daquilo que normalmente um jogador de formação que olha, e na Alemanha há muito isso, há muito respeito pelo mais velho. Tu como miúdo chegares a uma equipa onde tens jogadores que obrigatoriamente, independente do teu estatuto, tens que olhar e tens que respeitar e tens que acatar as decisões, ter ainda por cima um treinador que é só na parte física, na parte do grito, ainda te vai travar mais, ainda te vai, sim. Principalmente os jogadores que têm que ter liberdade de expressão, digamos assim, não é? Criatividade. E esses é que se vão sentir mais intimidados porque sabem perfeitamente que ao mínimo erro tens um treinador que vai olhar para ti, percebes? E era exatamente aquilo que o Quinito não tinha. O Quinito dizia, miúdo, podes falhar, não há problema. És tu que vais jogar a seguir. Sim. Percebes? E é muito estranho num clube como o Stuttgart, que é dos mais titulados na formação. Pois, se não o mais. Eu não tenho a certeza, por isso é que eu não estou a dizer, mas na minha altura sei que era o clube que mais jogadores formava e que mais títulos ganhava na formação. É muito estranho, depois tendo esse perfil enquanto clube, depois ter um treinador na equipa principal que vai secar a formação. O que é certo é que ele depois vai para o Wolfsburg, passados uns anos, e é campeão no Wolfsburg. Com uma grande equipa, com grafite, com aquele avançado, como é que se chamava? O Dzeko. Grande equipa, tinha uma grande equipa, não só. Ricardo Costa, penso que também foi campeão, o Alex do Vitória, e eles próprios contam histórias que era uma vergonha. Ele tínhamos lá histórias que nós estávamos na palestra antes do jogo, tipo no hotel, e ele dava a palestra no hotel, dizia à equipa que ia jogar no hotel,
E nós tínhamos lá essa linha e havia sempre aquela altura em que nós começava a chegar um jogador de cada vez. Se alguém chegava tarde, tu não imaginas. Aquilo era ninguém chegava tarde, tudo a horas. Eu, aliás, não me lembro com o Maga de haver um jogador que tivesse chegado tarde, porque se chegasse tarde, Estava morto. nem quero imaginar. E ele sempre com o copinho de chá, os jogadores a entrar, e ele assim, olhar para fora para a janela, os jogadores sentavam-se e quando estava tudo, o adjunto dizia: Mister, está tudo. Ele olhava-se para trás e depois dizia: imagina, vai jogar com o Wolfsburg. Ricardo, como é que joga o Wolfsburg? Assim de costas para ti, nem olhava para ti. E tu tinhas que dizer: o Wolfsburg joga numa linha de 4, que o defesa direito é este austríaco, joga assim, isto faz isto bom, faz isto mau, os centrais são estes dois, olha, este é alemão, aquele é espanhol, este tem estas características. Se tu não conhecesse a equipa do Wolfsburg ou a equipa que ele perguntava na altura, arruinava-te, não jogavas. O Relevo teve um jogo que deixou de jogar porque não sabia o nome do defesa direito do São Paulo ou do Rostov, já não me lembro em concreto qual era a equipa, mas deixou de jogar por causa disso. Impressionante. Deixou de jogar uma altura porque tinha comprado um Mercedes. Percebes? Porque o Maga até era do tipo: jogaste mal, porque agora percebo porque é que jogaste mal, Alex. Compraste um Mercedes e pensas o quê? Que vais jogar? Hoje não vais jogar. E o Alex era o Relevo era o nosso melhor jogador. Era o jogador que desequilibrava e que jogava a 8, que jogava a 10, que jogava a extremo-direita, a extremo-esquerda. Impressionante o que ele jogava. E a humildade dele. E o Alex era daquele jogador que desligava. Ele podia estar aos gritos sempre no banco. O Alex nem estava preocupado, só se ria. Passava cartão. Felizmente para o Alex, percebes? Mas eu acho que era mau demais a forma como ele interagia com os miúdos e tentava intimidá-los. Felizmente para o Alex e para o Mário Gomes e Kevin Curani e Filipe Lamy e por aí fora não fez grande moça, mas para alguns jogadores acredito que os tenha intimidado. E até acabar por causar algum tipo de desgaste, porque falou de 2 pré-épocas e causava algum desgaste físico e psicológico. E pega até no exemplo da época 3-4, em que vocês até são considerados a equipa sensação, porque inclusive ganham ao Chelsea na Liga dos Campeões, ganham ao United, perdem com o Chelsea nos oitavos de final, ganham ao Bayern Munique, têm ali um grande início da época e depois quebram. E ele dizia mesmo que nessa altura ele dizia: a minha equipa joga de olhos fechados, não precisa de treinador no banco para jogar, porque nós tínhamos qualidade, Muita qualidade. E tínhamos fisicamente animais. É indescritível. Ou seja, eu sei aquilo que vivi e lembro perfeitamente que principalmente nas segundas partes a nossa equipa fisicamente era surreal, nós tínhamos tanta força, muito mais rápido que os adversários, e se há algo que é bom no mundo do futebol é tu perceberes que és mais rápido que o teu adversário, e nós sentimos que quase em todas as posições que éramos superiores aos nossos adversários, e de adversários de Werder Bremen que era campeão, de Dortmund que era campeão, de Bayern de Munique, de Leverkusen. Bundesliga sabemos que é extremamente difícil. E depois a nível internacional, Manchester United, de Ronaldo, de Giggs, de grandes equipas, de Rio Ferdinand, uma grande equipa do United. E o que é certo é que eliminámos o United e conseguimos marcar também a diferença daquilo que era o futebol do Stuttgart na Europa, pela qualidade individual e pela forma física, não porque ele aportava algo quer de mental, quer de a nível de jogo jogado, porque o Magat não tinha essa característica. Mas depois, uns anos depois, vai do 80 para o 8, que tem o Giovanni Trapattoni, não é? No Stuttgart. Sim. Que é o oposto, não é? É exatamente o oposto. Trapattoni via lá nós tínhamos lá as barreiras e os mecos lá no campo, nós pensámos assim: ei, que tareia que vamos apanhar hoje. Ele: calma, ragazzi, tranquilo, isto parece um aeroporto, mas isto aqui, as barreiras não é para saltar, é só para passar um pezinho de cada vez. Sempre tudo tranquilo. Deixávamos comer a nossa pizzazinha, um vinhinho à noite, que ele queria os jogadores tranquilos. E nós percebíamos que o Spalletti tinha o Trapattoni, que é um senhor, um gentleman, muito boa pessoa, uma ligação muito quase umbilical com os jogadores, mas depois a nível de campo acho que quis mudar a tática também para 4-4-2. Mas vocês mantinham 4. Nós é que mudámos a tática. Ele gostava de jogar com 4 em losango e 2 avançados, com o Thomas e com o Gronkaer. E eu lembro-me dos jogos onde nós mudávamos mesmo a tática e dizíamos: malta, ele tinha dito 4-4-2 em losango e nós 4-3-3, Cacau vais para a esquerda, Tomás no meio, Gronkaer à direita, e ele via e deixava andar. Tudo bem. Se eles estão bem assim, continua. Mas é isso, é um pouco isso. No fundo, é um pouco daquilo que tinha o Quinito também. Exato. Que sabia bola parada. Eles já sabem como é que preferem defender, porque depois há aquele grupo de trabalho que tem que ter a responsabilidade de perceber se tu defendes melhor marcação homem a homem e marcação à zona, porque há muito essa
dúvida, Sim. porque por vezes há treinadores que preferem marcar homem a homem, há outros que preferem marcar à zona, há outros que fazem de zona mista, né? Marcam as traves ou aqueles que são mais fortes no jogo aéreo e às vezes até colocam jogadores mais pequenos só para travar a ação. E isso nós temos que respeitar também um pouco daquilo que é a opinião do treinador. Mas por outro lado, há treinadores que percebem assim: não, este é o meu grupo de trabalho, vai perceber de que forma é que eles conseguem neutralizar melhor o adversário ou de que forma é que nós podemos, se calhar, criar mais perigo ao adversário. E vou-lhes dar essa responsabilidade. E nós tínhamos essa responsabilidade. E mesmo com nós chegamos, não sei se já estou a fazer um pouco de spoiler daquilo que é a nossa conversa, mas no ano em que nós somos campeões, nós tínhamos um treinador, o Armin Fé, que sempre antes dos jogos gostava de ouvir a nossa opinião, a nossa, dos capitães, e ele dizia-nos quem era a equipa que ele achava que deveria jogar no dia seguinte e queria saber a nossa opinião. Quando tinha alguma dúvida, não sei se há de jogar o Mantorras ou o João Tomás, o que é que vocês acham? Eu acho que o Mantorras está melhor esta semana, não acham? Não, mister, é melhor jogar o Mantorras, ou é melhor jogar A, B ou C. E ele, ou seja, não fazia aquilo que nós queríamos, mas também interiorizava, analisava com outros olhos e por outro lado conseguia nos fidelizar e passar um pouco de responsabilidade aos capitães, que automaticamente esses capitães depois também passam a responsabilidade para o grupo. Sim. Eu acho que isso foi uma ação extremamente positiva e inteligente por parte do Armin E Fé. rara. E muito rara. Mas também sabemos E que- é algo simples, não é? Não é algo que te vincule como treinador, como equipa técnica, mas é algo que consegues ter mais opções, consegues criar mais empatia, que consegues criar mais responsabilidade no grupo de trabalho e ao mesmo tempo consegues ser diferente, porque nós, e atenção, nós com o Armin Fé, e eu por acaso tomava sempre o meu cafezinho, mas havia uns jogadores que gostavam de beber uma cerveja, tudo bem, não há problema. Tem que haver um pouco de equilíbrio. Há jogadores que gostam de fumar um cigarro, deixem fumar um cigarro. O importante é lá dentro. Há jogadores que no final do jogo querem comer marisco e chamuças e cerveja. Não há problema. Querem jogar a batota, joguem a batota. Se ganharmos, se tivermos atitude, se tivermos o comportamento correto. Isso faz parte do jogo. Porque há jogadores que precisam do cigarro, precisam da cerveja, precisam do coração, do Pedro Barbosa. E tudo isso, eu penso que por isso é que eu acho que o mais importante num treinador é exatamente a parte mental. Não é só a parte de ser importante no campo, de perceber, porque tu podes perceber muito de treino, podes ter uma leitura sobre o adversário e perceber aquilo que a tua equipa quer a nível tático. Se não conseguires motivar os jogadores, não acredito que consigas estar mais preparado para o reconhecer- Até porque hoje as equipas técnicas são tão extensas que o treinador é mais um manager de gente do que propriamente. E tem que ser um bom E manager. reconhecer as personalidades, as diferentes personalidades dos jogadores, que era o que referi há bocado. Se aquele jogador é um jogador que gosta de ser puxado para cima, se é um jogador que, que depois do jogo não quer que fale, há sempre essas diferenças e é bom. Um treinador que tem essa sensibilidade é logo. Não Até porque tratá-los eu todos acho- da mesma forma. Até porque eu acho que se nós olharmos para aquilo que é o futebol atual, eu acho que cada vez mais faltam jogadores com liderança à moda antiga, né? Não há grandes nós olhamos, não vemos grandes referências no Benfica, no Porto ou no Sporting como havia antigamente, com todo o respeito com os jogadores que atualmente jogam nos grandes clubes. Mas eu acho que faltam, imagina, tu olhas para o Porto, não vês Jorge Costa, não vês o Couto, não vês o até o Paulinho Pepe, Santos, o próprio Pepe que terminou e era se calhar o jogador mais emblemático nesta fase de Futebol Clube do Porto e acabas por ter o Diogo Costa, que é um grande guarda-redes, mas não vejo sabemos no se é um Diogo grande Costa. líder. Não sabemos, não faço ideia, mas quem está de fora. A percepção é isso. Não é? Ou seja, Sim, sim. sabia, o Pepe era gritante que era um grande líder. Exatamente. Reconhecidamente. Vê-se a O distância. Coates, se calhar, foi o último grande capitão do Sporting, que parecia pelo menos ser um grande capitão. O Otamendi parece também ter esse tipo de liderança. Mas não propriamente identificado com o clube, Sim, com a mista. é mais pela Mas, carreira que sim, transporta. Di Maria também parece ser um jogador que passa o tipo de mensagem certo, aquela competitividade, aquela mística, aquela paixão pelo futebol. Mas eu penso que falta muito desse tipo de personalidade. E não acho, E se também, tens- não acho também o facto de atualmente o fluxo de transferências ser muito grande e aqui em Portugal é muitos, ou seja, há poucos jogadores que ficam muitos anos no clube. Isso também dificulta a criar uma mancha, a manter uma mística nos clubes. E eu vou dizer qual é a minha opinião acerca disso, sendo que isto não é, ou seja, é apenas Claro, a minha claro que sim, opinião. claro que sim. E eu acho que esse problema está claramente na formação. Eu lembro-me que quando fiz a minha formação no Vitória e se olharmos aquilo que é a formação atual e se olharmos para aquilo que era a formação dos clubes antigamente tu se calhar não tinhas treinadores tão evoluídos taticamente, mas tinhas mais homens, mais pais, bons educadores de formação. Educavam-te, passavam-te a mensagem diferente daquilo que é a mística do clube, a união, a competitividade, o querer, a raça.
isso hoje em dia, se calhar com alguns que são professores, e sabemos que muitos na formação vão para lá porque são por interesse, não, há muito ainda esse problema a nível de formação em Portugal e se calhar em todo o mundo, de alguns jogadores que jogam e não mereciam jogar, alguns treinadores que estão a treinar e não têm se calhar a competência não digo, mas mais a mística, mais aquilo que é identitária, mais uma a questão identidade identitária. dos clubes. E eu acho que antigamente, se calhar eu não tive os grandes treinadores que me aportassem muito a nível tático, mas tive grandes homens que a nível de princípios humanos, daquilo que é importante para eu crescer como homem e saber respeitar os mais velhos, saber passar bons princípios, isso foram espetaculares. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que aprendi mais em 2 anos com Spalletti do que em toda a minha carreira. Não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. E isso reflete muito o tipo de treinadores que eu também tive. Mesmo o próprio Scolari era alguém muito forte a nível de comunicação, a nível balnear, a nível de ligação com os jogadores, mas no campo está a léguas daquilo que são o Mourinho, o Abel, mesmo o próprio Mourinho, sendo que o Mourinho foi alguém que marcou a sua diferença quando chegou, mas eu acho que atualmente há treinadores com outro tipo de abordagem, pelo menos a nível de campo, superiores àquilo que são as ideias de José Mourinho. José Mourinho é de facto um grande treinador, marcou uma era do futebol, mas eu acho que o treinador português cada vez está mais evoluído, pelo menos na parte daquilo que é o conhecimento tático, o upgrade naquilo que um jogador deve ter para melhorar as suas características individualmente e coletivamente. Agora depois na parte da comunicação, aí Ruben Amorim é um exemplo, se calhar quase o único aqui a nível nacional, e Mourinho nisso é um mestre. Como é que foi, Fernando, como é que foi a época 6-7, a época do título no Stuttgart? Que levantou, como já disse o Ricardo, com a escola do Vitória, com a bandeira portuguesa. Mítico prato. Como é que foi a saladeira, não é? Foi sonhar, porque aquilo foi um sonho, aquilo foi nós olharmos para um projeto e identificarmos algo que era praticamente inatingível, mas a gente pensou, o caminho onde a gente tem que ter mais, onde possamos ter, digamos, mais probabilidade de sermos campeões é este. E correu tudo bem. Primeiro, nós precisámos daquilo que foi a mudança do adjunto que também teve uma influência grande. Também. Mas primeiro sabemos que tínhamos que ter algo que era inegociável. Insucesso de parte do Bayern. Porque se o Bayern tem sucesso, tu podes ir por o caminho mais estreito possível que não chegas lá. Sim. Porque o Bayern é claramente um colosso. E mesmo há outros clubes, o Leverkusen e o Dortmund principalmente, que são também são colossos. Naquela época marcaram altamente a diferença. E nós, quando sai Trapattoni e entra Armin Fee, numa primeira fase, um treinador diferente, mas ainda sem grandes. Ele veio de um clube da segunda liga, mas depois no verão contrata um adjunto que fazia parte de uma equipa técnica do Frankfurt, Alphonse Igel, e esse era um conhecedor diferente daquilo que era o jogo do adversário, daquilo que era o modelo de treino. Fez uma diferença gigantesca na nossa forma de treinar, que ele conseguia criar ali treinos de facto de grande utilidade para a nossa equipa, para a nossa forma de jogar, mas também de motivação, conseguia nos motivar. Nós percebíamos que estávamos a treinar e estávamos a evoluir individualmente e coletivamente, e depois na leitura daquilo que era o nosso jogo e na leitura daquilo que era o adversário, Alphonse Sigel era imperial. E depois lá está, tínhamos Armin Fee, que escolhia, conseguia perceber qual era o melhor 11, conseguia criar empatia com os seus jogadores e com o grupo de capitães, e eu como capitão consegui unir o grupo, consegui ter jogadores com fome e com qualidade, a grande maioria deles formados no Stuttgart, e depois conseguimos ter a sorte que é necessária. Procurámos muito essa sorte, acreditámos sempre até ao fim. Lembro que nós a 10 jornadas do fim estávamos não sei se a 7 ou 8 pontos do Schalke, que era líder na altura. Um grande Schalke. O grande Schalke, com Rafinhas, com Ozil, Altintop, Courant, Bordon, Neuer, uma grande equipa. E o que é certo é que nós fizemos uma época. Fazem os 30 pontos nas últimas 10 jornadas. 30 pontos, me permitiu a mim, antes do último jogo, ligar ao meu pai e dizer: pai, anda,
que eu vou ser campeão lá à Alemanha e traz-me o cascal de vitória. Cheio de medo, como é lógico, porque tinha medo que isso corresse mal. E começam a perder 2-0, Mas começámos a perder 1-0. 1-0. É 2-1. De um jogador que estava emprestado pelo Stuttgart à equipa ao Energy Cottbus. E o Schalke precisava de ganhar por diferença de 2 ou 3, ou diferença de mais de 2. E empataram a perder. Tipo, em 20 minutos o Schalke já estava a ganhar 2 ou 3-0. E nós já estávamos a perder 1-0. E nós pensávamos, já era. Depois acabamos por fazer um golo, se não estou em erro, o primeiro golo é do Hitzfelberger de canto, ou seja, um canto batido para fora da área. Ele faz o golo e depois penso que é o Sami Khedira que faz o segundo golo na segunda parte. E o estádio vai completamente abaixo. Depois é dar as mãos, pedir que o tempo passe rápido, que nunca mais passava nessas situações. O tempo parece que congela, e tu olhas para o relógio, faltam 10 e parece que passam 20, e olhas para o relógio e ainda faltam 8. Percebes? O tempo parece que nunca mais passa, e depois quando termina cai-te tudo. Tu não sabes o que fazer, quantas voltas é que deves dar ao campo para festejar. E é uma alegria tremenda. O primeiro título como capitão fora de Portugal, num clube que não vencia a Bundesliga há 15 anos, foi algo claramente o momento mais alto da minha carreira. Sim. Eu sugeria fazermos aqui uma pausa na carreira de clubes e irmos à seleção um pouco, porque o Fernando, estamos em 2006, 2007, vamos puxar o filme um bocadinho atrás e fechamos o tema da seleção, porque o Fernando estreia-se a 11 de outubro de 2000 com o António Oliveira, num Países Baixos, Portugal. Na altura era Holanda-Portugal. Na altura ainda era Holanda-Portugal. Depois, também pouco depois, tem um jogo e empatamos 4-0 contra a França, e o António Oliveira só lhe pediu que marcasse o Zizou. Não, ele primeiro disse: miúdo, estás preparado? Ele assim, naquele passeio matinal, depois do pequeno almoço, começa a chegar assim a mim e eu: e o que é que vem aí? Então, miúdo, como é que estás? Estou bem, mister. Estás preparado? Eu disse: estou. Assim, que é lá um jogado. Assim, logo preocupa-te só com o Zidane. E não diz mais nada, né? Ou seja, nós jogamos uma França, ou seja, normalmente a França tem sempre grandes seleções, né? Mas essa França de Thierry Henry e de Zidane, isso era uma seleção impressionante. E Zidane então era um jogador que tu olhas, estás a marcar o Zidane e parece que estás a marcar Deus. Parece que o estás a admirar, parece que não tens agressividade. Ou seja, quando pensa que estás a marcar um ídolo. E a mim marcou-me muito. E Zidane era para além do grande jogador, é um gentleman, é alguém que cria empatia mesmo com o seu adversário. E mesmo hoje, depois de terminar, mesmo como treinador, sempre foi alguém que sempre teve uma postura irrepreensível. E para mim, ter jogado contra ele foi memorável. A nossa seleção não é aquilo que é hoje. Lembro que nessa seleção da França jogamos com um ou dois. Penso que o Sérgio Conceição jogou na frente com o Pauleta. Jogou o Rui Jorge como médio, Rui Bento, Rui Jorge, Abel Xavier. A nossa seleção, e eu também joguei no meio campo. Era uma seleção preparada para sofrer por poucos. O autocarro bem montado ali junto à grande área e pedir para perder por poucos. Isso revela um pouco daquilo que é, ou daquilo que tem sido o crescimento e o desenvolvimento do futebol português. Hoje em dia nós, se jogamos com a França, temos a percepção que estamos a jogar contra uma grande seleção, mas jogamos olho no olho com a França. E o Fernando testemunhou essa evolução, ou seja, até 2008... Uma evolução muito grande. Quer dizer, é preto e branco, não é? Sim, e depois a França acaba por nos eliminar no 2006, sim. Mas Portugal a encarar a França com fez um grande penalti, jogo. Com uma... lá está, é o detalhe, e nesses jogos às vezes o que faz a diferença é um detalhe. Foi o penalti do Ricardo naquele momento. Sim, mas isso acontece, acaba por ser o penalti, como podia ter sido um canto, uma bola parada, um lance individual. Sim. Mas foi um jogo muito equilibrado, e nós, assim como virou para a França, podia ter virado para nós. E se tem virado para nós, estávamos na final do Mundial. Eu acho que fizemos de facto um grande Mundial, tínhamos uma grande seleção, um grande espírito de grupo. Isso foi marcante. Essa é claramente a bandeira de Scolari, e mesmo a forma como ele conseguiu unir cada vez mais o nosso povo à nossa seleção, trazer com que o povo português fosse mais vibrante e mais nacionalista em relação à nossa seleção nacional. Isso a nós também nos fazia vibrar. Sempre que um jogador
sempre que tu estás na seleção como jogador e vês as imagens do público aqui a festejar em Portugal, a vibrar com a nossa seleção, arrepia-te, motiva-te. Tu queres começar a jogar logo e aproveitar esse embalo criado pelo aquilo que tem sido a dinâmica, ou que foi a dinâmica de Scolari com o povo português, e isso a nós é que nos motivava, e ele usava muito isso para nos estimular. Nós íamos no autocarro muitas vezes e a ver vídeos do povo a reagir com as nossas vitórias aqui em Portugal, e a gente chegava ao estádio com aquela multidão, e nós nem queríamos aquecimento, queríamos ir rápido para o campo, mas tens que ter paciência, tens que baixar um pouco a adrenalina, tens que pôr estes fones, ouvir uma musiquinha, jogar um futebolzinho, relaxar para baixar um bocado o ritmo cardíaco, porque não é fácil lidar com esse tipo de situações, mas é algo motivante, e claramente essa foi sempre foi a grande bandeira de Scolari. Tem alguma história da Alemanha em 2006 assim mais particular que se recorde, claro, E que possa contar, não é? Histórias, sim, há muitas que não se podem contar, mas Scolari sempre foi alguém muito, muito apaixonado pelo aquilo que era, sempre foi muito. Nós temos ali um jogo de terceiro quarto com a Alemanha, que é algo que não deveria existir no Mundial. Sim. Que o avião demorou um pouco a descolar, e ele já pensava que os alemães que nos estavam a tramar. E ele passava essa insegurança também para os jogadores. E eu lembro perfeitamente que, mesmo a turbulência, nós tivemos muita turbulência para chegar a Stuttgart, e ele pensava que esse tipo de. Ou seja, calufetasa que já estavam feitos para tramar a seleção portuguesa. Eu não tenho assim grandes histórias, eu não sou como o Cândido Costa a contar histórias, mas lembro que foi desde aquilo que foi a chegada à Alemanha. Os motards que nós tivemos desde o aeroporto a acompanhar-nos até ao hotel onde nós tivemos todas as condições e mais algumas, que foi o mesmo hotel onde ficou a seleção agora neste último europeu. Esses são momentos que marcam, são momentos que nós olhamos para trás e recordamos para sempre. A forma como tu és acarinhado no hotel sempre que sais à rua, sempre que vais para um treino, sempre que vais para os jogos. Isso é aquilo que tu mais sentes numa grande nação como é a nação de Portugal, como é aquilo. Esses são os momentos que nós mais relembramos. Se calhar até mais do que um estádio como a meia-final com a França, ou sim, mesmo a Batalha de Nuremberg, ou o jogo com o México, ou o jogo com a Inglaterra em que ganhámos em penalti, aquela moldura humana em Gelsenkirchen, fenomenal, sim. Mas aqueles momentos com o pessoal na rua a vibrar, e eu sei aquilo que é ser imigrante em Portugal e ter saudades do país, saber a importância que tem nós viver fora de Portugal e termos aquele cheirinho a algo português, independentemente de ser um prato um arroz português, uma especiaria portuguesa, um canal português, tem um valor enorme. Hoje em dia isso é banal, mas para mim naquele tempo, e sei perfeitamente aquilo que nessa altura os portugueses valorizavam esses momentos de um prato português, de um canal português, e ter o prazer de poder ter a proximidade de um clube português a jogar lá fora, ou da seleção. Isso é algo que seguramente nos marca para sempre. E eu falando de histórias, eu vou puxar uma que tem a ver com o Cristiano Ronaldo e o ping-pong, que é uma história que mostra bem a competitividade do Ronaldo. Sem dúvida. Ele era um jogador exímio de ping-pong, e ele primeiro ganhava toda a gente, mas a história que nós sabemos dele em Inglaterra, que chegou a um ponto que perdeu, penso que tinha sido com o Rio Ferdinand, e ele teve para aí um mês sem jogar ping-pong, até que passado um mês, estou preparado, vamos jogar. E começou a jogar e ganhou o Rio Ferdinand. Isso demonstra muito aquilo que era a competitividade de Ronaldo, que não é só dentro do campo, fora do campo é exatamente igual. Alguém com muita ambição, independentemente de estar a jogar futebol ou outra coisa qualquer, muito competitivo. E eu lembro perfeitamente que em 2006 ele era o melhor jogador de ping-pong. O Fernando diz-me, já ouvi dizer que ele cativava-vos só por essa fome que ele tinha, ou seja, isso passava muito para o grupo de trabalho. E ele sempre foi muito extrovertido. Eu lembro do primeiro jogo que ele fez em Chaves pela Seleção Nacional, e ele demonstrava qualidade, como nós sempre tivemos. Nós tivemos a felicidade de ter sempre grandes extremos. Exato. Desde Figo, Simão, Quaresma, Nani e Ronaldo. Boa morte, há uma semana. Nós de facto sempre tivemos grandes extremos, e o Ronaldo tinha
essa irreverência, forte no 1 para 1, muito destemido, já um pouco irreverente também no sentido de falar, de abordar, de falar com os mais velhos, e nós percebemos que ele era um miúdo atrevido. E percebia-se que ia chegar longe pela competitividade dele, pela forma séria como ele encarava cada treino, cada lance, cada abordagem que ele tinha sempre com muita confiança, mas era algo que tu sentias que te cativava. E tu, quer dizer, eu tenho 27 ou 28 anos e está aqui um miúdo com 17, 18 anos que me consegue cativar e apaixonar pela forma como encara um treino, como valoriza um treino, como chega ao balneário e quer sempre ter relação com a bola, como termina o treino e quer ficar sempre a bater bolas, e nós vamos para o balneário e ele fica lá a treinar. Nós chegamos ao balneário e ele já lá está. Percebes? Esse tipo de paixão, esse tipo de é quase uma mensagem que passa também aos mais velhos. Foi algo que ele já teve desde a sua infância. Foi algo que ele foi criando com ele próprio. Essa paixão, essa ligação com o futebol é difícil de desligar. Eu penso que foi há 2 semanas, vi uma notícia de alguém que eu sempre acompanhei. Como tu sabes, eu era grande fã do Fernando Redondo, acompanhava muito a Argentina, que sempre admirei a Argentina, e temos e a Argentina na altura tinha Batistuta e Caniggia, e Caniggia era um avançado com aquele cabelo comprido, sempre com muito estilo, muita pinta, e eu lembro-me de há 2 semanas vi no TikTok uma entrevista do Caniggia quase a chorar, com muita nostalgia, com muito sentimento, a dizer que um jogador de futebol tinha uma profissão um bocado ingrata, porque cria muita nostalgia, no sentido de que, olhando para um cantor, olhando para um ator, consegue fazer a sua profissão até morrer, praticamente usar muito mais anos. Um jogador de futebol chega aos 32, 33 anos e tens que aceitar desistir de fazeres aquilo que desde miúdo sempre fizeste com paixão e com emoção, e desligar cria muita nostalgia. Depois chegar a um campo de futebol e ver na televisão o teu clube, a tua seleção, e saberes que não podes participar, dói imenso. E que o corpo também já não acompanha aquilo que... Isso cria frustração, cria desânimo, e quem tem de facto paixão pelo futebol, acredito que o Ronaldo é daqueles que, se pudesse jogar até aos 90 anos, iria jogar, e eu também iria jogar, e eu acho que cria de facto muita nostalgia, muita tristeza a gente querer, pela paixão, não digo apenas pela parte monetária, não digo apenas pelo prazer do jogo em si. E isso, de facto, a lei da natureza é um pouco injusta no que diz respeito à carreira de um jogador de futebol. Eu também, se pudesse ter jogado mais que 18 anos, também teria jogado, mas o corpo também já não acompanhava. É triste, mas tu gostavas, não é? Eu gostava muito. Ainda jogas. É isso. Jogo com as peladinhas. É isso. Mata sempre o bichinho. Sim, em relação à seleção, só para fechar, e como tinha falado, há o próprio jogo 3º e 4º é um jogo que acaba por ser emotivo, é o Figo e o Paulito acabam por sair da seleção, e perde-se ali e inicia-se uma fase de transição, de renovação, que perdem-se muitos líderes ao longo desta fase, 2000, 2002, 2004, 2006. Como é que foi viver esse Euro 2008, em que a seleção ainda tinha ambições, mas acabou por não ter o mesmo impacto que teve nas competições anteriores, e quem é que se assumiu como líder nessa seleção? O próprio papel do Fernando nesse aspecto. Como é que foram esses tempos? E o facto, desculpa, a saída de Scolari, a saída anunciada de Scolari antes do Campeonato da Europa iniciar. Isso marcou muito. Eu penso que foi uma conjugação de fatores. O facto de não termos tido grande sucesso no Euro 2008, de facto, essa instabilidade criada pela ida de Scolari para o Chelsea mexeu com o grupo de trabalho. Foi o principal motivo? Não acredito. Foi mais um dos motivos, sim. Se calhar o principal motivo pelo insucesso de Portugal foi o sucesso daquilo que foi a sequência durante vários anos da seleção alemã no futebol mundial. A Alemanha acaba por nos eliminar. Tinha de facto uma grande geração, como acaba depois de ser campeão mundial no Brasil. Uma grande geração. Lembro-me que na altura era o Schweinsteiger que estava em grande. Vocês tiveram aqui há pouco o Ricardo, e ele passou mal durante alguns anos com o Schweinsteiger, que sempre que me lembro, Bayern de Munique Sporting, Schweinsteiger marca. Portugal-Alemanha, Schweinsteiger marca. Schweinsteiger foi se calhar um dos jogadores do futebol alemão que mais golos marcou à seleção portuguesa, e se calhar até o Ricardo, mas nós tivemos esse azar de ter perdido alguma qualidade, alguma liderança em relação ao 2006. Tínhamos já ali uma geração
já quase em declínio. Sim. E é uma reestruturação que é perfeitamente normal no futebol, onde Portugal acaba por ter um resultado desportivo aquém daquilo que era expectável, porque nós queríamos sempre mais, mas perder para a Alemanha num campeonato da Europa como o da Alemanha, onde a Alemanha também era ainda para mais organizador desse mesmo torneio, pelo aquilo que era a qualidade e pelo aquilo que foi o jogo acabámos por ser eliminados no terceiro e quarto com a Alemanha, acabámos por ser eliminados no 2008 pela Alemanha, ou seja, aí essa acaba por ser a principal razão pela qual Portugal não teve sucesso em 2008. E nas seleções nota-se muito mais a transição de gerações, não é? Porque não há hipótese de ir buscar um jogador experiente, isso não se consegue nas seleções. E vimos muito, a seleção de Itália passou por fases complicadas, a Inglaterra. Nós tivemos em 2006 o regresso de Figo, não é? O Figo não faz 2004. Não faz 4, mas diz que se retira. Exatamente, então é isso. Não faz o apuramento para 2006 e depois entende que deve fazer 2006. E o Figo é claramente um gentleman, é um grande capitão, para além do grande jogador que foi. Era alguém que fazia ainda a diferença e que aportava muito, mas mesmo muito a nível de balneário, a nível de motivação, de liderança. Sempre foi alguém que nós olhamos com muito respeito e com muita admiração. Sem dúvida. Muito bem. Aqui voltando aqui só e para rematar o resto da carreira, no Stuttgart há muitos rumores. Eu estive a pesquisar e vi imensos rumores de clubes que teve ou perto de assinar ou que tiveram abordagens. Vi o Bayern, vi a Juventus, que é se calhar aquele que teve mais perto e que acabou por não ir, não é? Por causa da intransigência em termos de valores. Primeiro eram 10, depois passaram a ser 15. Teve o Real Madrid. E perguntava-lhe também, porque vi várias vezes associada que era Porto, que era Sporting e até ao próprio Benfica para um regresso, se isso foi algo concreto. Teve Liverpool, teve Schalke. Sentiu ali que podia ter saído mais cedo do Stuttgart? Não, primeiro falando destes rumores, Inglaterra nunca quis jogar em Ok. Inglaterra, porque acho que o estilo de vida em Inglaterra ia ser algo que para mim que não me ia dar tranquilidade, não me ia dar motivação suficiente para treinar todos os dias. São aquelas paranoias que às vezes os jogadores têm. Eu também tinha algumas paranoias. O Pinto da Costa sempre me picou para jogar no Porto, mas eu a partir do momento em que jogo no Benfica era incapaz de regressar para Portugal para jogar no Sporting ou no Porto. Incapaz de o fazer, pelo respeito que tenho pelo Benfica, pela admiração que tenho pelo Benfica, e eu a regressar, se calhar aquilo que mais marcou pela negativa na minha carreira era ter regressado e terminado no clube do meu coração, que é o Vitória. Aí sim, ia ser que era o maior, era a maior motivação, o principal objetivo que eu tinha numa fase final da minha carreira. Expressou sempre muito ao longo da carreira. Sim, de forma muito natural, mas era aquilo que eu queria, mas infelizmente não foi possível, e é de facto o principal aspecto negativo que eu encontro para ter terminado de forma quase inglória a minha carreira. Sim, e depois vai para o Galatasaray, não é? Onde ainda enfrenta o Benfica na Taça UEFA. Como é que foi essa sensação de voltar a enfrentar o Benfica e também, em resumo, a experiência na Turquia, não é? O fanatismo dos adeptos, os rituais que tinham mesmo com vocês antes do jogo. Como é que foi essa realidade? Se tem assim, alguma história curiosa dessa realidade da Turquia? Assim, a Turquia foi muito apaixonante. Foi terminar um ciclo, tomar a decisão difícil de sair no Stuttgart. No ano anterior, em 2008, quando sou impossibilitado de ir para a Juventus, e o presidente no ano anterior promete-me que me deixa sair, e o que é certo é que chegamos ao verão seguinte, o ano em que eu vou para o Galatasaray, e o presidente diz: Fernando, vamos jogar a Liga dos Campeões, não posso abdicar de ti. E eu disse: não, presidente, você teve a palavra lá atrás, disse que me deixava sair, você não pode fazer isso, mas não há problemas, eu pego na minha família, vou para Portugal passar férias e deixo de jogar futebol. E estava completamente convicto de que ia fazer isso. E passado 3 dias ligaram-me para ir a despedir-me da família à Áustria, que estavam lá em estágio, e para poder ir para a Turquia. E assim foi. Terminar um ciclo onde já tinha praticamente feito tudo aquilo que era possível no Stuttgart. Era muito feliz ali, mas precisava de um incentivo novo, de um desafio novo. E a Turquia foi fenomenal pela paixão que é... ou que tem pelos jogos adeptos do Galatasaray, um clube fenomenal com uma dimensão incrível. Viver na Turquia foi espetacular para mim e para a minha mulher. A minha mulher chegou à Turquia a chorar, não queria ir para a Turquia com medo dos atentados,
E o que é certo é que depois no verão seguinte saia da Turquia a chorar porque tinha feito muitas amizades, porque adorava morar na Turquia, e isto também demonstra um pouco daquilo que é o povo turco, que dentro de alguns pontos negativos também tem muitos pontos positivos. A principal curiosidade, para além dos cânticos que eles tinham lá durante o aquecimento, e eles começavam a gente estava os 11 a aquecer e os adeptos começavam a chamar o teu nome e tu tens que sair do aquecimento. Imagina que tu estás de um lado de um meio campo e os adeptos estão na outra baliza, eles começam a cantar o teu nome e tu tens que sair do aquecimento e ter com os adeptos e fazer porque eles começam com Fernando Meira, e tu quando ouves tens que sair. Se tu fazes conta que não ouves alguém da equipa técnica que te dizem estão a chamar por ti, e tu tens que ir lá ir, e eles, quando estás a chegar lá, eles e sais, e depois começam a cantar o nome de outro jogador dos 11 que estão a aquecer. E isso é algo impactante, especial, para além dos cânticos que nós tínhamos muitas vezes, que terminávamos os jogos, ficávamos no meio do campo com os adeptos todos com danças e com cânticos especiais para nós. Isso é algo marcante. O telefone, na altura, começou a ter as fotografias, as selfies. Quando chega à Turquia, toda a gente queria selfie, e isso foi algo que começou a ter. Eu que nunca tive problemas nenhuns em perder tempo com adeptos e pessoas que me abordassem na rua. Chegou a ser algo maçador chegar à Turquia e ter constantemente adeptos selfie, porque queriam selfies com toda a gente, e acaba por ser um pouco deselegante por algumas vezes, porque o assédio é tanto, e os adeptos turcos têm tanta paixão pelo jogo e são muito fervorosos, e o Galatasaray, sempre onde a gente vá, em qualquer cidade na Turquia ou mesmo na Europa, há muita gente a apoiar o Galatasaray. É impressionante. Fantástico. É isso. Por acaso ainda havia uma... Como é que foi turcos contra gregos? Porque tem uma eliminatória contra Olympiacos. Deve ter sido um jogo épico. São os povos mais fanáticos. Sem dúvida. E muita segurança no estádio. Claro. Jogos que tu praticamente não consegues ouvir quase nada no jogo, porque é cânticos de um lado, cânticos do outro, o jogo todo, uma emoção, uma tensão enorme. Mas eu ainda considero pior o jogo do Fenerbahçe. No Fenerbahçe é que foi impressionante. Se bem que hoje em dia, maior nível de decibéis, hoje em dia é o Galatasaray. Atualmente, o novo estádio do Galatasaray é o estádio do mundo com maior nível de decibéis. É impressionante, e eu já lá tive. Fui lá o ano passado ver um jogo do Galatasaray, e de facto é impressionante quando o estádio todo começa a assobiar, uma má decisão do árbitro começa toda a assobiar, tu não imaginas, não ouves nada. É impressionante. Mas no do Fenerbahçe, eu lembro perfeitamente do treinador estar desesperado a querer dar indicações para dentro do campo, e a gente não ouvia nada, e eu mesmo, para falar com o meu parceiro do lado, o meu central do lado, a gente tinha quase que chegar ao pé dele para lhe dar uma indicação, porque não consegues. E sempre que te chegavas a um dos cantos do campo, uma agressividade, isqueiros, moedas, assustador. É assustador, por um lado, mas por outro lado, uma motivação, são esses jogos que marcam, sem dúvida. Depois segue-se o Zenit, não é? Na Rússia, um período de dor, ganha tudo. Cruza-se também por exemplo, com o Dani, que também diz que é um dos melhores jogadores com quem jogou. Sem dúvida. O Dani, internacional português, e apanha também o melhor treinador, nas palavras do Fernando, que também já aqui falou, do Luciano Spalletti, que considera o melhor treinador que apanhou na carreira. Como já disse, aprendeu mais em 2 anos de Spalletti do que no resto da carreira. Já estamos no final do episódio, mas para abarcar esse período, para descrever um bocadinho desse período na Rússia, em que ganhou tudo o que era possível ganhar, mais ou menos. Principal objetivo da ida para a Rússia, obviamente a parte económica, e obviamente a parte de títulos. Sabia que o Zenit, que é uma equipa forte a nível económico, mas também sabia que... E naquela altura estava muito... Que ainda assim não ganhava há 2 anos. Sim, mas nós sabíamos que... Sim, a estrutura estava montada. Exatamente, que o Zenit, que bem na alto, teoria que poderia ganhar títulos, e era isso que também, numa fase final da minha carreira, que também me interessava, olhar para trás e saber que tinha possibilidade ou que tinha ganho alguns títulos. Difícil, principalmente já não digo pela temperatura, porque a Alemanha já me tinha dado essa experiência, mas a língua, principal objetivo, a língua muito difícil, porque os russos, a grande maioria não falam inglês. E eu mesmo em São Petersburgo dizem que é a Europa da Rússia, não é? Sim, mas eu tendo alguma facilidade em falar algumas línguas,
O russo, zero, não consigo. Falo alguma coisa, mas não para me conseguir expressar no dia a dia. E depois os russos são muito fechados. E o que é certo é que chegam a um clube desorganizado. O Zenit, um clube com muito potencial, mas desorganizado. Spalletti tornou o clube mais organizado. Infraestruturas, autocarros, infraestruturas, equipamentos, mais organização. Trouxe a Nike na altura. Também. Aqueles pequenos detalhes que um jogador sente que um clube que é organizado e que é cuidado, nós começamos a sentir isso com o Spalletti, e a forma como ele treina é apaixonante. Ele tem um modelo de jogo que requer muito bola nas costas. Nós defensivamente protegíamos muito esse momento de jogo de bola nas costas. Por outro lado, tudo aquilo que nós fazíamos no nosso sistema de jogo, nós sabíamos perfeitamente qual era o timing que a bola ia entrar nas costas do adversário, e isto não é porque ele queria, não é porque ele adora esse momento de jogo, é porque ele sempre disse que, estatisticamente, a nível do mundo, as equipas sofrem mais golos com esta bola. Com a bola que entra sempre entre linhas, entre o guarda-redes e a defesa, bola nas costas e homem exposto. E nós trabalhávamos muito para procurar a profundidade, para ter alguma sincronização e saber qual era o timing certo para colocar a bola nas costas, e ao mesmo tempo também nos precavíamos desse mesmo momento. E tudo aquilo que nós fazíamos, desde o aquecimento, desde a finalização, desde a posse de bola, era tudo feito em função dessa ideologia. Tínhamos um treinador especializado para a defesa, que nos estava constantemente a corrigir apoios, a corrigir decisões. Um treinador específico para o ataque, que também estava constantemente a fazer esse tipo de correções. E há algo que também o Spalletti é muito forte, é na análise do jogo. A análise do jogo, nisso é assombroso, a forma como ele consegue ter uma percepção de tudo aquilo que está a passar no jogo, aquilo que nós como adversário conseguimos perceber em que é que conseguimos melhorar, em que é que conseguimos de que forma é que conseguimos entrar ou criar problemas para o adversário. E por outro lado, a análise da nossa equipa é um absurdo, porque ele consegue também corrigir-nos a nível posicional, que é algo que um treinador tem que ter, essa visão, essa percepção de conseguir perceber muito bem o jogo, conseguir ler o jogo, quer o nosso, quer o do adversário. E ele, a única pecha, no meu entender, de Spalletti, é a forma como ele se relaciona com os jogadores. Não tem grande relação humana, não tem um discurso motivacional que te consiga motivar, e isso mesmo a jogar foi finais, claro. Não, tivemos as jogos. palestras eram fracas. Eu lembro-me perfeitamente de comentar isso mais que uma vez com o Dani, e dizer: nós hoje, se ganharmos, vamos ser campeões, e é esta a palestra dele. Percebes? Eu acho que qualquer treinador minimamente interessado em perceber que a parte intelectual, a parte da motivação é importante e fundamental no futebol, iria usar um discurso mais motivacional. Mas também por isso é que há projetos em que têm muito sucesso, e há outros em que parece que fica muito aquém, se calhar também por causa dessa falha. Acontece com todos os treinadores, mas de facto pode ser por causa dessa falha. Não faço ideia. É algo que eu acho que, na minha ideologia de um treinador, eu acho que com ele, tem que ter isso, porque tive alguns treinadores que o usavam e eu sentia muito bem, e percebia que os meus colegas também sentiam muito bem. E acho que o Spalletti falta de facto isso. Há treinadores, o Quinito tinha isso, o Scolari tinha isso. O Scolari no discurso era muito forte, usava momentos para nos motivar. Família, religião. Que se o Spalletti tivesse isso, era soberbo. O ex-libris. Faltava sempre ali alguma coisinha para fazer o treinador completo, não é? É difícil haver um. Não, a mim parece-me. Eu adoro o Ruben Amorim, porque acho que ele tem. É isso, acho que ele tem sim. Acho mas, que ele tem... mas também é o que diferencia, não é? Um treinador que consegue conjugar todas essas vertentes, e não há muitos. Certo. Não há muitos mesmo. Sim, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aqui em relação ao Zenit. Eu sei que há ali umas historiezinhas que têm giras na Rússia, não é? A do Van der Gaag e a do X6. Sim. Essas duas são giras. A do Van der Gaag, o do Van der Gaag na altura ligou a pedir para ter uma semana com o Spalletti, e eu lembro-me, inclusive, nós tivemos lá uma conversa de 1 hora com o Spalletti, no balneário do Spalletti, ele a falar com o Van der Gaag, a perguntar quais são as ideias dele, o que é que ele achava do jogo, e quando andámos por ela, não é o Van der Gaag que falava, era só o Mr. Spalletti que falava. E depois saímos daí e fomos jantar. Íamos 4 no meu carro, e São Petersburgo, aquele prédios, aquilo é quase muito idêntico, e numa das ruas eu não me apercebo que tem um stop. E aquilo, pouca luminosidade na rua,
e eu entro numa zona que deveria ter parado e vem um Skoda, dá-me uma panada assim do lado esquerdo no Jeep, o meu Jeep sai de lado e eu paro e saio do carro para ver se estava tudo bem com o homem, que era um homenzinho que vinha sozinho no carro, e vejo o carro dele todo destruído da parte da frente, completamente encolhido. O homem sai fora do carro e felizmente está bem. O meu Jeep, fui ver o Jeep, não tinha praticamente nada. E ele começa lá a falar em russo. Eu disse: amigo, calma, já vamos resolver. Pego um telefone e ligo para o tradutor e disse: olha, Kirill, há aqui um problema, pá, tive aqui um acidente, a culpa é minha. Pá, fala aqui com o senhor de ver de que forma é que nós podemos resolver isto. O meu carro não tem nada, mas vê agora como é que é do carro dele. E ele, passei-lhe o telefone, ele falou, passa-me o telefone e diz: olha, falei com ele, dás-lhe 500 rublos, de 5.000 rublos e fica o problema resolvido. Dei-lhe 5.000 rublos, que seriam para aí 500 euros, e o homem ficou lá sem carro, carro todo encolhido, e nós fomos para o restaurante e está tudo bem. Ele apanhou o táxi e Impressionante. Mas apanhámos um susto e eu pensei assim: foi um toquezinho, nem me apercebi muito bem o que é que aconteceu. Quando chego lá fora e olho para o carro, o Skoda do homem completamente encolhido, amassado. Acho que é a melhor forma de acabar. É isso. Não, sim, eu geralmente nós gostamos de trazer aqui algumas estatísticas até para perceber se achava. Não sei que sabe quem é que é o jogador que jogou mais vezes consigo. Ou calcula. Que jogou mais vezes comigo? Mais jogos. Marcelo Bordão? Não. Nem sequer está no top 10. Não. É Hildebrand. O Hildebrand. Pois é, teve muitos anos. 165 jogos fizeram juntos. Seguido do Soldo. E sabe quem é o português com quem mais jogou? Dani? Dani não. Miguel. 63 jogos. Do Benfica? Sim. Benfica. 63 jogos. Sabes que aqui há pouco tempo estive a ver os jogos que eu tinha feito, não fazia ideia. Estive a ver, estava com o Pedro Mendes com o Nassis, estávamos a jantar e começámos a ver os jogos. Estávamos a falar sobre aquela questão de agora de jogadores se queixarem de sobrecarga. E eu fui, deixa-me ver quantos jogos é que nós fizemos. Tu já viste quantos jogos é que eu fiz? 500 e... Eu não tenho a certeza, mas 540. E eu assisto 200 e tal jogos. Eu disse: opá, estás a ver, tu jogaste quase até aos 40 anos, eu fui explorado. O Assis jogou quase até aos 40 anos, até 37, 38 anos, no Chipre, Arábia, e eu deixei aos 32 ou 33 anos e fiz quase 540 e tal jogos. Sim. Impressionante. E muitos mais minutos. E mais minutos. Quase sempre totalista. É aquele carro bem mais cansado, táxi quase. Ponta de lança que mais enfrentou, tem ideia? Que mais enfrentei? Corani? Kohler. Jan Kohler. 10 jogos. Contra o Era um Kohler. animal. Esse era Já brutal. viste que é eu com 1,90m e eu tinha que olhar assim. Há uma foto dele genial, que é com ele e o Rosicky juntos no Dortmund. Aquele é incrível, antes dele debaixo de um bolso. Mas sabes que eu pensei assim, quando chegar à Alemanha com este cabedal, incrível, eu apanhava cada jogador lá e o Kohler tinha uma cabeça assim, amigo. É isso, era gigante. É mesmo gigante, mesmo, e um pé grande, gêmeo grande, coxa grande, tudo grande, impressionante, pesado. Só que ele era calminho. Eu dava, sempre que lhe batia, ele não dizia nada. Isto é uma maravilha, não é? Eu preferia sempre, como central, sempre preferi marcar jogadores mais fortes do que marcar jogadores mais rápidos e que procurassem mais a profundidade. E eu lembro de jogar contra o Ronaldo, o fenómeno, e o Ronaldo era complicado, nunca sabia a marcação. O Ronaldo jogava sempre encostado ao lateral, mas quando recebia a bola na lateral e vinha para dentro com aquelas. Eu só fazia assim e tocava e ia buscar na frente, depois com o Ronaldinho e com o Rivaldo. Impossível, muito complicado. Sim. E já agora o jogador contra quem mais jogos fez foi Simonic. Simonic, o central? O central, 13 jogos. É isso, o jogador que mais enfrentou na carreira. Mas impressionante, é uma das coisas boas que tem o campeonato alemão, e mesmo hoje em dia, qualquer equipa tem internacionais e jogadores de renome, ou centrais, ou guarda-redes, ou avançados. E eu pressenti isso na Alemanha. Qualquer equipa pequena tinha sempre jogadores de seleção. Impressionante. E depois uma das coisas curiosas que eu senti na Alemanha é que a segunda liga era muito valorizada. Nós sempre que estávamos em estágio, principalmente à sexta-feira à noite, que muitos dos jogos eram ao sábado, a segunda Bundesliga era jogada no dia anterior. Então nós, depois de jantar, ficávamos sempre a ver os resumos dos jogos da segunda liga. Que era impressionante, sempre estádios cheios. Isso tem essa particularidade. Estádios cheios. Top 10 de ligas com mais afluência. E mesmo a nível mediático, sempre com muito interesse. A própria média, os meios de comunicação social sempre a dar muito interesse, muito ênfase. É impressionante. Eu adorei isso e achei uma valorização enorme
enorme, e por isso é que a segunda Bundesliga é sempre também um campeonato extremamente competitivo e também com jogadores interessantes. Sim, senhora. Encerramos aqui em beleza com o Fernando. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado tanto como nós. Foi super, super fácil. Gostei muito desta experiência. Nem parece que foi 1h41. Adorei a forma como o Ricardo fez a primeira introdução, mas agradeço o convite e foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Espero que em casa tenham gostado tanto como nós e agradecer também à RFM por nos receber aqui todas as semanas. A estas horas. A estas horas. Nós somos os guardiões da noite, já tínhamos dito há bocado. Nós e José Pedro. Portanto, obrigado a todos e até para a semana. Um abraço. Um abraço. 90+3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3.